FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h04. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da CBN, programação local que começa a partir de agora. Quero já começar então o CBN João Pessoa agradecendo a você aí do outro lado que nos escolheu para ficar bem informado nessa manhã de terça-feira, dia 9/9 de 2025. Quase 9 às 9 da manhã, né? A gente está começando aqui o CBN João Pessoa. Mais um programa para a gente trazer muita informação para você do que acontece na nossa Paraíba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fica à vontade, tá? Aumenta aí o volume do radinho e permanece com a gente que pelas próximas 3 horas tem muita informação por aqui. Lembrando que você participa sempre que quiser, tá? Manda sua mensagem aí no 981324088, é o nosso WhatsApp. Tô esperando sua participação também lá, sabe aonde? No nosso canal no YouTube, é só procurar CBN Paraíba, já está com transmissão ao vivo por aqui, você inclusive pode comentar no chat do YouTube e a gente vai seguindo com muita interação, porque é assim que a gente faz o CBN João Pessoa. E aí, já vou trazer alguns dos destaques dessa manhã para você já ir ficando bem informado, entrando no clima do CBN João Pessoa de hoje. Bem, a Paraíba registrou mais de 2.500 atendimentos por picadas de escorpião esse ano. É um número muito preocupante demais. E por isso daqui a pouco eu te falo os cuidados que você deve ter em casa e explico o que você deve fazer caso seja picado ou picada por um escorpião. Outro assunto preocupante é o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Um relatório da Fiocruz mostrou que esse aumento acontece em apenas 2 estados, a Paraíba e o Piauí. 9h06, tem política também por aqui. João Paulo Medeiros, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, um ótimo dia também para todos os nossos ouvintes. Na política nós vamos trazer a, abre aspas, continuidade dos jogos, né, fecha aspas, porque de fato a campanha eleitoral aqui na Paraíba de 2026 já está nas ruas, está nos debates e discussões aqui na Paraíba já de algum tempo e de forma mais intensa a partir da decisão do prefeito Cícero Lucena de deixar o Partido Progressistas, decisão anunciada sexta-feira passada e que tem repercutido muito na política paraibana. Ontem tivemos mais um dia de muitas repercussões, com pedidos de afastamento da gestão municipal sendo apresentados, nota do Partido Progressistas, enfim, a gente vai fazer um balanço aí geral e um resumo, e trazer um resumo de tudo o que aconteceu no dia de ontem. E para hoje, a expectativa é de sessão na Assembleia Legislativa e expectativa também do que dirá o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, um dos principais interessados também nessa confusão da base governista, que deverá falar sobre esse assunto também hoje na Assembleia. Vamos ficar de olho, como sempre, acompanhando a política, junto com o nosso timaço aqui da Rede Paraíba. Aqui no estúdio, vamos receber um especialista para falar sobre portabilidade dos financiamentos. Se você fez algum financiamento, né, tá aí pagando essas parcelas, às vezes é um carro, um apartamento, tá achando caro demais, sabia que dá para fazer essa portabilidade e baratear o seu financiamento? Vamos tirar dúvidas com o especialista daqui a pouco, você inclusive pode mandar perguntas no nosso WhatsApp, 981324088. Trânsito. São 9h08. Trânsito intenso e lento nessa manhã, saída do bairro Altiplano, Avenida João Cirilo da Silva, trecho próximo à Escolinha do Flamengo. Também trânsito lento na Avenida Beira Rio, você que está indo em direção à Orla, logo após cruzar ali a Tito Silva, aquela ladeira que dá acesso à Praça das Muriçocas, trânsito lento nessa manhã nesse trecho também. Avenida Dom Pedro II, com lentidão, sentido centro, trecho ali próximo ao Ibama.
Retão de Manaíra também com trânsito lento nessa manhã, nos dois sentidos, a partir da UPA Oceania. E assim a gente vai seguindo com os trabalhos técnicos de Marcelo Henrique, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evne Lima. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs, aqui na 101.7 FM, já está no ar. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. 99. Giro de notícias. A gente começa trazendo um dado muito preocupante, porque a Paraíba registrou mais de 2.500 atendimentos por acidentes envolvendo escorpiões, ou seja, picadas de escorpiões só este ano. Pois é, esses dados são do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa e também de Campina Grande, e quem traz esse alerta, fala como se proteger, a quem recorrer, inclusive, é Guilherme Bezerra, que está aqui na minha frente. Guilherme, bom dia para você. Bom dia para você, Caio, bom dia para os ouvintes da Rádio CBN, mais uma vez aqui com vocês no estúdio. Esses dados, como você falou, juntam dois grandes centros de referência do nosso estado, né? O Trauma aqui de João Pessoa e o Trauma de Campina Grande. Um lugar que atende muitos casos de picada por escorpião é o Hospital Universitário também, lá da UFPB. E eles têm um dado de que entre janeiro e maio deste ano, ou seja, os primeiros 5 meses de 2025, 1.209 casos foram atendidos na unidade. A gente ressalta o HU porque eles são referência, inclusive, em casos... O trauma, no caso, né? Não, o HU. Ah, tá. Perfeito. O HU, ele é uma referência em casos de médio a grave... de gravidade, fazendo uma hierarquia da gravidade dos casos. Geralmente, quando você é picado por escorpião, o que mais chama a atenção e o que mais deixa a pessoa abalada é a dor. Você sente uma dor muito forte, muitas vezes por períodos que chegam a um dia ou um pouco mais do que 24 horas. Esses casos podem ser atendidos em qualquer lugar e podem ir para o trauma. E aí a gente tem esses dados, como a gente trouxe dos 2.000 casos pelo estado. Sendo que se o caso evolui para além da dor, você foi picado por um tipo de escorpião diferente, que pode evoluir para outras coisas como taquicardia, você fica tonto, desmaiando. Isso a gente chama de uma evolução do caso, é algo mais grave, e aí o centro de referência é o HU, porque eles têm o soro. A gente vai entender isso mais ao longo da reportagem, mas só dando esse resumo para vocês. E o HU, ele registrou mais de 1.200 casos só nos primeiros 5 meses de 2025. Colocando em perspectiva, eles têm uma informação de que 20 anos atrás, o número de casos de picadas por escorpião que saía lá daquela unidade era mais ou menos 500 por ano. Hoje em dia está chegando a 200 por mês. Passados 20 anos, a gente sai de um cenário de 500 picadas por ano para chegar em 200 por mês. Aí a gente tem que entender o que está acontecendo, se isso é um aumento nas notificações também, né? E aqui a gente vai explicar para vocês o panorama de como se reagir a essa picada. Eu primeiro conversei com o Emerson Magalhães. Ele é coordenador do Ciatox, que é um centro de informação que funciona dentro da UFPB, do Centro de Saúde, que trata justamente desses casos com animais peçonhentos, como é o caso do escorpião. Ele me contou a primeira coisa que você deve fazer quando for picado por um escorpião. Eu falei, qual é o primeiro passo? Ele explica. Foi picado pelo escorpião, então lavar o local com água, né, sabão e aplicação de compressas mornas, tá? Isso vai ser o primeiro procedimento, né? No entanto, nós observamos que quando acontece o acidente, a pessoa já sente uma dor intensa no local, né? Essa dor ela é seguida de uma que a gente chama de parestesia, né, como se fosse uma dormência que incomoda, né, quando você toca no local, é como se você estivesse sentindo choque, né, e com aquela sensação de agulhadas no local. Então, esse primeiro procedimento, né, de aplicar a compressa e, posteriormente, buscar, né, o atendimento médico. Agora, Caio, a gente tem que trazer uma informação em algo que muitas pessoas não sabem. Porque a gente fala muito sobre o soro que a pessoa toma depois de ter uma picada por escorpião. Mas a informação é, nem todo mundo precisa tomar esse soro. Aliás, a grande maioria não precisa.
Porque aqui no Nordeste, principalmente, a maioria dos casos de picada de escorpião acontecem pelo escorpião amarelo do Nordeste. E nesse caso, o que vai acontecer com ela é apenas a dor. Agora a gente fala apenas porque a gente está passando a informação. Mas quem está sentindo a dor não é uma apenas, é uma senhora dor que incomoda muito a pessoa. Então a recomendação é que a pessoa procure um médico, porque esse médico ele vai tratar apenas a dor. Agora, o tratamento da picada em si é natural, o próprio corpo vai expelir aquilo que foi passado pelo escorpião e vai passar mais ou menos 24 horas sentindo aquela dor. Você vai no médico, ele passa um analgésico, ele passa uma anestesia ali, uma coisa que alivia e a pessoa fica sob o efeito do remédio e do analgésico até o fim das 24 horas, que é quando passa a dor. Só se a pessoa for picada por um tipo de escorpião diferente e começar a sentir sintomas mais graves, como eu falei, como aceleração do coração, por exemplo, tá sentindo tontura, isso, uma dor de cabeça muito forte, evoluir isso, aí que a pessoa tem que procurar realmente um centro de referência ou vai para um hospital, uma unidade de saúde próxima e vai ser encaminhada. Aqui em João Pessoa, a unidade de referência em tratamento de picada de escorpião, que aí sim tem esse soro, é o HU Hospital Universitário. O local de referência para esses acidentes é o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. No entanto, as pessoas elas podem sim ser atendidas em unidades de pronto atendimento, né, em hospitais, né, mas quando há necessidade de fazer uso do soro, o que não é muito comum, né, o HU é que é o responsável, né, que é o detentor desse soro anti-escorpiônico, né. No caso, é só um pequeno percentual dos casos é que evoluem para um caso moderado ou grave, onde há necessidade de fazer uso desse soro, né? Então, aqui, né, na Grande João Pessoa, nós temos o Hospital Universitário como referência, né? Pois é, a gente falou do pós. A pessoa foi picada por um escorpião, o que é que ela faz depois? Tá aí, com pressa, procura o médico para tratar da dor. Sintomas mais graves, a pessoa vai procurar o HU. Agora tem o outro lado, que é a prevenção. Muita gente está sentindo que está aparecendo mais escorpião em casa. Esse mês de agosto e setembro são considerados o mês da reprodução desses animais, como escorpiões. Então aparece mais. O que a pessoa vai fazer? Eu conversei com o Nivaldo Júnior, ele é diretor operacional de uma empresa de dedetização aqui em João Pessoa. E primeiro eu perguntei para ele quais são os pontos mais comuns que vocês encontram escorpiões nas casas. Dentro de uma casa, os escorpiões procuram muito lugares escuros, úmidos, que são abrigos mais fáceis. Geralmente próximo onde tem alimentos, principalmente baratas, né? Então, uma cozinha é um local onde o escorpião pode estar realmente sempre procurando. Principalmente existem aquelas baratas chamadas Blatella germanica, são as baratas francesinhas. Os escorpiões acabam utilizando a cozinha para se alimentar e também buscar água. Mas isso nada impede dele procurar também outros cômodos, como um quarto, como salas, principalmente locais onde eu falei anteriormente, onde tem locais escuros e úmidos, que são abrigos fáceis para essas pragas. E quando chega nesse momento que a pessoa sente, tem muito escorpião na minha casa, vou fazer uma dedetização. Eu perguntei para ele, já que ele é diretor operacional, quanto é que custa. Ele falou que varia muito, mas eu perguntei para ele um cenário específico. Vamos dizer que eu tenho um apartamento de 3 quartos. Quanto é que ficaria? Eu achei o valor em conta, vamos ouvir aí, você que também pode comentar, Caio. O preço de uma dedetização vai variar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, o tipo de praga, o tamanho do local, o nível de infestação, tudo isso vai influenciar na questão de preços, tá? O foco para a dedetização contra escorpião é um tratamento para insetos rasteiros. Um apartamento de 3 quartos vai ficar uma média de valor a partir de R$150. O tempo da aplicação vai variar do tamanho. Um apartamento, como você solicitou, vai durar em torno de 45 até mesmo 1 hora. É bem rápido e a reentrada do cliente após a dedetização vai ficar em média aí após 3 ou 4 horas, mantendo um local bem arejado, já pode entrar e viver normalmente no ambiente. É isso, Caio, passando informação aqui. Felizmente, na nossa região, a grande maioria dos casos não evolui para nada mais grave. Agora, ninguém quer sentir essa dor, então a gente toma esses cuidados, evitar essa umidade em casa, fazer a dedetização caso for necessário.
mas se acontecer, a gente já sabe o passo a passo, os lugares onde procurar aqui em João Pessoa. Perfeito, Guilherme, muito obrigado pelas informações. Vários ouvintes aqui participando, inclusive o João Justino dizendo que já foi picado por escorpião quando era criança e que era intensa demais, né, essa dor. Tem aqui o Silvio dizendo também que 20 anos atrás o pessoal hoje é mais dengoso. Diz que antigamente o pessoal não procurava não o hospital e que hoje o pessoal, qualquer coisa, vai no hospital. Será que é isso? Não sei, viu, Silvio? Obrigado aí pela sua participação. Bem, Irene também aqui elogiando, dizendo excelente reportagem, porque a dor é imensa, 24 horas. E atendimento no HU é rápido, muito bom. Obrigado, tá, Irene, pela participação. Bem, eu vou seguir aqui com outro alerta, né? A gente está falando aí sobre picada de escorpião, que é algo que pode ser muito sério também. E eu trago agora um boletim Infogripe da Fiocruz. Registrou um aumento por síndrome respiratória aguda grave em 2 estados aqui do Nordeste e a Paraíba está entre eles. É Paraíba e Piauí. Segundo o boletim, esse aumento está ligado à Covid-19. Aqui na Paraíba foram registrados até o momento mais de 4.000 casos de síndrome respiratória aguda grave, de acordo com a Secretaria de Saúde. Então, sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o médico infectologista Fernando Chagas. Doutor Fernando, muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço, a oportunidade da gente poder levar essas informações à população, tendo visto que para muita gente é como se a Covid tivesse de fato passado, ou como se essas doenças gripais, não Covid necessariamente, não tivessem um impacto tão negativo na população, né? E o que a gente está vendo é uma quantidade muito grande de pessoas adoecendo e, infelizmente, ainda uma quantidade considerável de pessoas perdendo a vida. E detalhe, doenças que existem estratégias muito bem solidificadas, muito bem conhecidas de se evitar, né? Estratégias para se evitar que essas doenças entrem na nossa casa. Então vamos falar sobre essas estratégias, né? Porque o que a gente tem percebido, não precisava nem aí da Fiocruz para nos ajudar, porque a gente tem percebido que as pessoas estão adoecendo muito, né? Eu, inclusive, estou aqui com a voz fanha ainda me recuperando, né? É um resfriado atrás do outro, a gente não sabe se é gripe, se é uma alergia, se é uma sinusite. Como é que a gente faz para se proteger desses vírus, né, que estão rodando por aí? Pois é, você tocou num ponto importante, né? As pessoas estão adoecendo muito e muito mais. E a impressão que dá é que, inclusive, estão adoecendo muito mais de doenças gripais pós pandemia da Covid-19, né? E isso também nos faz refletir se o impacto da pandemia também não se refletiu na imunidade das pessoas como um todo. Eu acho que, na visão da gente, é um conjunto de situações que estão se somando e se resultando realmente nas pessoas adoecendo mais. Acontece que alguns vírus, por exemplo, metapneumavírus, era um vírus que a gente só via em crianças, em idosos. Dificilmente ele acometia, por exemplo, adultos jovens. E hoje, por mutações que o vírus sofreu, hoje tem pego bastante adultos e é um vírus que tem causado muita broncopneumonia, as pessoas adoecendo até 3 semanas, 4 semanas, aí tendo sequelas, né, com tosse persistente. Vírus como o adenovírus também e outros mais. E como é que a gente evita que esses vírus circulem tanto? Olha, é difícil, é uma estratégia multifacetária, como a gente costuma dizer, né? Por exemplo, pessoas que tiverem sinais e sintomas de doenças respiratórias, essas pessoas seria interessante não irem ao trabalho, não irem às escolas. Claro, tem direito, né, a depender do quadro clínico de atestado, de afastamento, mas a gente sabe que nem sempre é fácil, são situações que envolvem trabalhos, envolvem relações de dependência. Muitas vezes, por exemplo, não tem como a mãe deixar a criança em casa porque ela precisa que a criança fique na creche, porque ela precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Então, se a pessoa tiver de trabalhar, se a pessoa tiver de estar na creche, no colégio, e se coloque máscara nessas pessoas com sinais e sintomas, que essas pessoas utilizem a máscara para evitar passar a doença à frente, né? Também que elas evitem aglomerações para evitar que o vírus circule mais. Aquela máxima da lavagem das mãos, por exemplo, tem um impacto tremendo. Você lavar as mãos na hora de se alimentar, quando sair do banheiro, quando entrar no banheiro, quando chegar em casa, principalmente da rua, né? Muitas vezes no ônibus, lá pegando ali, você vai contaminando as suas mãos com vírus e com bactérias, e ao coçar os olhos, ao botar a mão na boca, ou pegar no alimento, você acaba levando esses micro-organismos para dentro do seu corpo. E também a vacina. Temos a vacina contra a influenza,
com um número muito baixo de procura esse ano, assustadoramente baixo. Muitas dessas vacinas, inclusive, sendo descartadas por vencimento, porque as pessoas não estão indo buscar. Até mesmo vacinas que a gente não pensou que iria faltar, que a gente acreditou que faltaria para a população, na verdade está sobrando, porque tem tido baixa procura. Por exemplo, até a vacina do HPV, que não tem nada a ver com doença gripal, mas tem nos assustado, um vírus que se reflete em aumento de câncer e a quantidade de pessoas que estão buscando cada vez menor. Então, a vacina somado a essas medidas comportamentais acabam sendo estratégias que podem diminuir a quantidade de vírus circulando aí, consequentemente levando a doença para nossa casa, para nossa família. Vários ouvintes aqui falando sobre isso, né? Tem um ouvinte, o Vando, dizendo que está há 15 dias com Covid-19. Tem também a Eliana dizendo, verdade, eu vivo gripada, não bebo, não fumo, como bem, durmo bem, não entendo. Inclusive, eu acredito que seja vacinado também. Tem como a gente cuidar da nossa imunidade com alimentação, com exercício físico, tudo isso vai ajudar também, né, doutor? Pois é, inclusive tem umas crenças que são um tanto quanto precipitadas, que só fazem atrapalhar aí o meio de campo e muitas vezes gastar o dinheiro da pessoa. Por exemplo, o consumo de vitaminas, acreditando que a imunidade vai melhorar, porque você está comprando o complexo vitamínico ou você está usando o complexo ou vitamina B e C. E não é bem assim, né? As vitaminas, elas vão servir para quem tem déficit de vitaminas. Se você tem uma alimentação bem distribuída, a gente costuma dizer colorida, dificilmente ou raramente você vai ter um déficit de vitaminas. Então não se trata de estar tomando vitaminas para melhorar a imunidade, porque de fato a gente percebe que não melhora. É se alimentar bem, é dormir bem, é praticar exercícios físicos. O que se reflete na imunidade é evitar os excessos, né? Por exemplo, o excesso de privação de sono, o excesso de bebida alcoólica, tudo isso prejudica bastante a imunidade. Então, até porque a imunidade também não se trata de número de células, não se trata, não. É um conjunto de situações dentro do corpo da gente, de respostas, que acabam protegendo a gente contra doenças. Outra coisa que também tem acontecido é a pessoa estar se expondo repetidamente a diferentes vírus. Por exemplo, você pega um adenovírus que causa um quadro gripal, quando você começa a melhorar, continua ainda frequentando lugares com muita gente, esquece de lavar as mãos, acaba novamente pegando outro, aí pega o influenza, aí pega o rinovírus, aí olha a quantidade de vírus diferentes que causam doenças gripais. Então é muito grande. É por isso que não tem como a gente também testar todo mundo. A gente acaba fazendo exame naquelas pessoas que estão na forma grave. Por isso, a gente precisa voltar principalmente os olhos para as pessoas que têm risco de ir para a forma grave. Então, você que está aí nos ouvindo, que tem familiar idoso, com um corpinho mais fragilizado, ou que é idoso, né, que tem comorbidades como diabetes, pressão alta, doença cardíaca, pronto. Vocês precisam ter cuidado com essas pessoas. Essas pessoas precisam se cuidar para evitarem pegar essas doenças, porque são pessoas que têm um risco de forma grave, mais do que as outras pessoas como um todo. Crianças muito pequenas também. Então, pessoas com esse tipo de perfil precisam se cuidar no sentido de evitar pegar a doença, porque de fato são eles que a gente precisa monitorar e muitas vezes ter que fazer o teste. Doutor Fernando Chagas, muito obrigado pela participação, um ótimo dia. Eu que agradeço e espero que todos aí possam sempre se cuidar e que possamos estar com saúde sempre dia, sempre. Um forte abraço a todos. Grande abraço. Agora são 9h27. Mudar de assunto porque 4 pessoas foram indiciadas por um esquema de emissão de diplomas falsos para professores aqui na Paraíba. Essa informação foi confirmada pela Polícia Civil. Estima-se que o prejuízo foi de R$2.400.000 para as vítimas desse golpe. Em janeiro, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Campina Grande, na sede dessa empresa que está sendo investigada. Também foi alvo a casa do dono da empresa, que, de acordo com a polícia, é considerado líder de organização criminosa. Os envolvidos foram indiciados por associação criminosa, estelionato, falsidade documental e publicidade enganosa. Segundo as investigações, o dono dessa empresa usava a empresa para dar a falsa impressão de regularidade na oferta desses cursos, alegando que seriam oferecidos por uma universidade do Paraguai. As vítimas pagaram as mensalidades, bancas examinadoras, processo de revalidação do diploma, que supostamente teria essa validade no Paraguai e também no Brasil, e
outras empresas por um curso que não tem nenhuma validade jurídica, nem reconhecimento pelo Ministério da Educação. Isso não é um caso isolado, existem muitos cursos que oferecem diplomas que não são reconhecidos. Então, é muito importante fazer essa checagem antes de contratar e perder esse valor. Daqui a pouco a gente traz informações da área policial, várias atualizações. A gente tem aqui o caso de um homem que foi encontrado amarrado em Bahia. A polícia fez o resgate, a suspeito... enfim, a gente vai trazer essas informações aqui para você, né? Esse homem que foi encontrado amarrado em Bahia. A polícia fez o resgate. Daqui a pouco eu trago detalhes para você também. E uma atualização do acidente lá do Colinas do Sul, né? Aquele que um jovem morreu após ser atingido por um caminhão. Pois é, o motorista desse caminhão se apresentou à polícia, prestou depoimento, boletim de ocorrência. A gente, inclusive, conversou com o delegado responsável por esse caso e vai trazer detalhes para você daqui a pouco. Bem, antes da gente seguir, aqui tem repórter CBN com notícias nacionais, tem política. Eu quero abrir esse espacinho para conversar com você que está mandando mensagem desde cedo. Um abraço para o Gustavo Rocha, um abraço também para o nosso querido Jonas taxista, dizendo bom dia, meu amigo Caio Ismael. Desde a semana passada, eu peço para o pessoal da prefeitura para ver as lâmpadas que estão com problema na rua Manuel Batista Freire. Depois que eu falei aqui na CBN, eles foram, mas arrumaram um poste e acabaram desligando o outro. Ou seja, eles arrumaram do lado da minha garagem e apagou do outro lado. Aí ficou muito escuro, porque eu saio de madrugada e é perigoso. Vamos pedir para voltarem lá? Vamos sim, Jonas. Atenção, prefeitura, rua Manuel Batista Freire, ajeitar as lâmpadas por lá. Daqui a pouco converso mais com você, porque Repórter CBN nos chama. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. O gasto público por aluno da educação básica no Brasil é menos de 1/3 do investimento feito na média por países ricos integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Enquanto as nações desenvolvidas gastam $12.400, o Brasil investe 3.800. Os dados estão em um relatório que foi divulgado hoje. Foram incluídos na conta todos os investimentos públicos na educação divididos pelo número de matrículas do ensino fundamental e médio. Os valores são calculados em dólar com paridade de poder de compra, que reflete o custo de vida de cada país. A Polícia Federal investiga um homem acusado de stalking e envio de mensagens de cunho sexual para mulheres. De acordo com a TV Globo, a senadora Soraya Tronic e a deputada Silvia Alves estão entre as vítimas. Na quinta-feira, os agentes fizeram busca na casa do homem em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele não foi preso, mas tem de obedecer a uma série de medidas cautelares. A Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e telefônico do investigado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter matado mais de 20 pessoas em um ataque aéreo na região de Donetsk. Ele disse que um vilarejo foi atingido. Zelensky pediu uma reação dos países aliados. O exército ucraniano informou que conseguiu abater 60 dos 84 drones que a Rússia lançou. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses.
professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Há 54 anos, a Conserpa e Enger escreve histórias na Paraíba. De residências a grandes empreendimentos, cada obra é um legado de dedicação e qualidade. Gerações cresceram, sonhos se realizaram e vidas foram transformadas com a nossa expertise. O Grupo Conserpa e Enger segue inovando com solidez e paixão por construir o futuro. Presente em toda a Paraíba, erguendo mais que estruturas, construindo histórias. Vem pra Oral Unique, vem pra Oral Unique você também. Vem pra Oral Unique, vem. Você já conhece a Oral Unique? Com atendimento premium e profissionais especialistas em sorrisos, na Oral Unique realizamos o seu sonho de fazer implantes em até 24 horas. Agende agora o seu horário, 3023 7030 ou WhatsApp para 981 23 7030 e volte a sorrir você também. Oral Unique, cada sorriso é único. CBN João Pessoa. 9h34. Política. De volta com o nosso time de política para falar para você o que está acontecendo nos bastidores da política paraibana. A gente está acompanhando, né, todo esse moído, podemos dizer assim, né, na base do governador João Azevedo. Ontem o Partido Progressistas entregou os cargos na gestão de Cícero, prefeito de João Pessoa, que teve também um recado do governador João Azevedo para os filiados do PSB. Enfim, isso é mais um capítulo, né, João, nesses desdobramentos que a gente tem visto, nessa quebra, nessa rachadura que está acontecendo aí na base do governo. João, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia mais uma vez, Felipe também, todos os nossos ouvintes. Isso, Caio, o rompimento entre Cícero Lucena e o Partido Progressista, da Aguinaldo Ribeiro, do vice-governador Lucas e da senadora Daniela Ribeiro, começa a provocar uma espécie de dança nas cadeiras na gestão municipal aqui de João Pessoa, na gestão Cícero Lucena. Ontem, a gente acompanhou aqui na CBN uma nota publicada pela direção do Partido Progressistas, bastante extensa e dura, na direção do prefeito Cícero Lucena, tecendo críticas à postura e à decisão de Cícero de se desfiliar da legenda, de disputar o governo do estado no próximo ano. Essa nota classifica esse movimento do prefeito aqui da capital de projeto pessoal, em detrimento a um projeto de grupo. E depois da nota tivemos o anúncio dos pedidos de exoneração feitos pela presidente municipal do Progressistas, aqui em João Pessoa, a Vaulene Rodrigues, que era coordenadora do programa João Pessoa Sustentável aqui na prefeitura. Depois Virgínia Veloso, que é mãe da senadora Daniela Ribeiro, vó de Lucas, e que ocupava a Secretaria de Políticas para Mulheres. E a Marcela Ribeiro, que vem a ser filha da senadora Daniela Ribeiro e irmã de Lucas, que estava num cargo comissionado na prefeitura aqui de João Pessoa. Essas três entregaram os cargos, pediram a exoneração, pediram o afastamento da gestão municipal aqui em João Pessoa. Porém, contudo e todavia, outros nomes ficaram, outros nomes ligados ou indicações feitas pelo Progressistas dentro desse arco de alianças que foi construído anteriormente. Ficaram e deverão ficar na gestão, né? Pelo menos a sinalização que deram ontem foi essa. O vereador Guga Pet, que é secretário da Causa Animal, foi o vereador mais votado aqui de João Pessoa nas eleições do ano passado pelo Progressistas e anunciou ontem que ficará na gestão, não seguirá a orientação do partido. Diego Tavares, que é secretário de Desenvolvimento Humano e Cidadania, também disse ontem que pretende seguir com o prefeito Cícero Lucena, e o coronel Kelson, que é coordenador da Defesa Civil, deverá fazer esse mesmo caminho, permanecendo na gestão municipal. E aí, evidentemente, a direção do partido vai avaliar para analisar também a postura e essas posições desses integrantes, principalmente aqueles que têm mandato.
no caso do vereador Guga Pet, que tem um mandato de vereador, está afastado do exercício do cargo para assumir a secretaria, mas certamente terá ali essa avaliação por parte da direção do partido. Alguns vereadores, inclusive, da base do prefeito Cícero Lucena têm essa dificuldade, Caio, hoje. Por quê? Porque alguns são candidatos nas eleições do próximo ano, como é o caso de Tarcísio Jardim, que é do Partido Progressistas, e não pode, nesse instante, desrespeitar essa orientação do partido, porque se fizer isso, fica sem legenda para disputar no próximo ano. E a janela partidária que será aberta no próximo ano, ela será destinada aos deputados e não aos vereadores, ou seja, aqueles vereadores que porventura irão disputar cargos eletivos no próximo ano, seja para a Assembleia ou para outros cargos, não poderão, ou até poderão, mas dificilmente irão desrespeitar ou seguir um outro caminho diferente dessa indicação do Partido Progressistas, exatamente por não poderem, nesse instante, mudar de partido. E não poderem mudar de partido, correm o risco de ficar sem legenda. Se mudarem, correm também um sério risco de serem enquadrados por infidelidade partidária. Então, essa construção será ainda mais complicada para essas pessoas que ocupam esses mandatos atualmente no Partido Progressistas na Câmara Municipal. Terão que decidir qual caminho seguir entre Cícero Lucena e o partido e ainda terão esse entrave a ser considerado para as suas decisões futuras. Bem, após esse movimento do Partido Progressistas de ontem, a entrega desses cargos, quem também comentou e voltou a comentar esse assunto foi o governador João Azevedo. João Azevedo participou de um evento ontem à tarde, foi questionado pela imprensa a respeito desse assunto e, mais uma vez, teceu críticas ao prefeito Cícero Lucena, classificou também como um projeto pessoal de Cícero a decisão de disputar o governo do Estado no próximo ano, e enquadrou os filiados do PSB, partido que ele comanda, que é presidente estadual aqui na Paraíba. Ele disse que o partido vai, em breve, se reunir e cobrar um posicionamento com relação a esse tema, cobrar um alinhamento dos filiados e daqueles que ocupam cargos também na gestão municipal, certamente, viu, Felipe? Cobrar esse alinhamento com o projeto do governo. E aí, se você for observar, dentro da gestão do prefeito Cícero Lucena hoje, aqui em João Pessoa, há pelo menos 3 nomes do PSB, do partido de João Azevedo, que integram essa gestão. Tiago Diniz, que é secretário de Executivo de Participação Popular, Zezinho Botafogo, que é secretário de Esportes, e Júnior Pires, que é coordenador do PROCON, aqui municipal. Os 3 são indicações, são nomes ali ligados ao PSB e que estão, por hora, ocupando esses cargos na prefeitura aqui de João Pessoa. Caso o governo decida esticar a corda realmente e cobrar uma posição mais firme dos seus integrantes, do PSB, dos seus filiados, certamente esses 3 terão também que optar ou por permanecer na gestão e romper politicamente com o partido, ou seguir a orientação partidária e acabar deixando a gestão municipal. Além desse fato, tivemos um outro desdobramento também ontem, é que o vice-prefeito Léo Bezerra, que é do PSB de João Azevedo, protocolou um pedido de audiência com o governador. Há a perspectiva de que Léo Bezerra percorra o mesmo caminho feito por Cícero Lucena na última sexta-feira. Nessa audiência, nesse encontro que terá com o governador, diga que vai seguir o projeto do prefeito Cícero Lucena de disputar as eleições do próximo ano. Léo Bezerra deve formalizar, pelo menos essa perspectiva, formalizar isso junto a João Azevedo, que ele pretende apoiar Cícero Lucena nesse projeto em que ele vai disputar as eleições no próximo ano, o governo do Estado, e também sinalizar na perspectiva de votar em João Azevedo, até porque é do mesmo partido, para o Senado Federal. João já avisou que não está disposto a aceitar o voto cruzado proposto por Cícero Lucena, né? Na última sexta-feira a gente até acompanhou isso e trouxe ontem aqui na CBN. Não sei, de fato, se no caso de Léo Bezerra, que faz parte do mesmo partido, que será o prefeito da capital a partir de abril, quando o Cícero efetivamente se afastar da gestão para disputar o governo, se ele terá uma posição diferente dessa adotada com relação ao prefeito Cícero Lucena, Caio. E para fechar esse resumo, e a gente até já comentou sobre isso aqui
ontem, viu, Felipe? Sobre essa história de classificar os projetos como pessoais e coletivos na política. Isso não existe na política. Isso não existe na política. É apenas uma invenção narrativa, uma invenção discursiva para justificar determinados posicionamentos. Mas se você for observar, a grande maioria das decisões políticas e dos posicionamentos desses atores são com foco em projetos pessoais. Em projetos pessoais de ocupação de espaço, de configuração ali da informação desses quadros que disputam as eleições de 2 em 2 anos. Dizer que um projeto X ou um projeto Y é pessoal e defender que o próprio projeto é coletivo é algo perigoso, porque a mesma lógica que você atribui ao interesse pessoal do seu adversário, do seu potencial adversário, pode ser utilizada para atribuir ao seu desejo, ao seu interesse de, eventualmente, dentro daquela composição, também ocupar espaços significativos. E o que é que eu me refiro a isso? Ora, o governador João Azevedo é pré-candidato ao Senado e faz esse movimento de sair do governo e deixar e apoiar a candidatura de Lucas. Por quê? Porque, evidentemente, isso converge com o seu projeto pessoal de disputar o Senado. Ou não é? Ou não é? É um projeto pessoal também. Então, todos, no fim das contas, têm projetos pessoais que são alimentados e são construídos a partir dessa perspectiva de ocupação de espaços, o que é legítimo. Todos que fazem parte ali dessas composições, do cenário, do xadrez político, é legítimo que tenham projetos pessoais e que coloquem esses projetos pessoais para serem analisados pelo eleitorado, pelo eleitor paraibano. Por mais que o projeto pessoal passe também, né, João, por um projeto coletivo. Porque não se existe um projeto coletivo que não existe um projeto pessoal. Porque a pessoa, para entrar num projeto coletivo de dizer, eu quero melhorar a vida da população paraibana ou da vida pessoense, que há políticos com essa intenção também, mesmo que essa pessoa tenha essa intenção, parte de um projeto pessoal de querer ocupar esse espaço. Exato. Então, realmente uma narrativa de dizer, é um projeto pessoal, e o seu também não é? Todos são, né? Então tem como dizer isso. Ele poderia usar o mesmo argumento por outro lado. Então vocês estão querendo permanecer com o Lucas por ser um projeto familiar, um projeto pessoal. Então é uma guerra de narrativas, né? Que vem sendo construída ao longo dos últimos meses, efetivamente. Claro, cada um com seus argumentos, com seus métodos, né? Mas que no fim das contas, na política, não dá para você dizer que o seu adversário tem um projeto pessoal e o seu não é pessoal. Todos são pessoais no fim das contas. Eu lembro bem daquela passagem bíblica, Felipe, onde Jesus estava com alguns dos seus e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na política, essa passagem pode ser parafraseada para quem não tiver um projeto pessoal, atire também a sua pedra. Porque, no fim das contas, tudo se move a partir desses projetos pessoais, desses atores que são colocados à mesa. Pois é, e aí, Felipe, já temos aí, o governador já falou, Cícero Lucena falou, até podemos dizer que Aguinaldo falou ali através do PP, né, que Aguinaldo praticamente assistia toda essa discussão de fora, né, até Léo Bezerra, né, já está aí se posicionando, e Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, Felipe, falou, vai falar, o que é que a gente tem aí de informação, porque eu sei que você conversou com ele. Exatamente, Caio, bom dia para você, João, bom dia a todos que nos acompanham. Eu, de fato, conversei com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, afinal de contas, hoje tem sessão na Assembleia, ele estava logo cedo no gabinete recebendo algumas lideranças políticas de sua base eleitoral, e o deputado Adriano Galdino classificou como legítima. É importante falar que essa é a primeira fala dele sobre isso, né? É a primeira fala de Adriano Galdino, falou pelo aqui menos CBN. Que eu tenha conhecimento acerca desse rompimento de Cícero com o governador João Azevedo. O presidente da Assembleia classificou como legítima a decisão do prefeito e disse, inclusive, que já esperava por essa decisão do prefeito da capital. Adriano Galdino disse, no entanto, que espera continuar na base de Cícero e que vai ter nos próximos dias um encontro com o governador João Azevedo para discutir as questões relativas às eleições do próximo ano. Vamos ouvir o que disse Adriano Galdino aqui para a CBN. Olha, esse rompimento já foi, por mim, anunciado de forma muito pretérita, né? Lá em janeiro eu alertava o governo
de que o governo poderia perder o prefeito Cícero Lucena. E teve diversos fatores, né? A falta de espaço, a falta de critérios para se escolher o candidato a governador, a falta de uma discussão mais intensa, né? Então essa conjuntura fez com que o prefeito Cícero resolvesse sair do PP, né, para se colocar à disposição de um outro projeto político. E para mim não está claro ainda qual será esse projeto político que o prefeito Cícero vai desempenhar daqui para frente. É um movimento que eu considero legítimo, né, como qualquer paraibano tem o direito de se colocar à disposição do povo na condição de candidato. Esse é um movimento que também pode ser ensaiado ou repetido pelo senhor, movimento de rompimento, ou ainda existe a possibilidade, o senhor ainda tenta ser o candidato da base? Eu, sinceramente, estou na base do governo, tá certo, eu tenho público e notório que nós temos algumas dificuldades, mas apesar de tudo isso, eu me mantenho dentro da base do governo. O governador até me chamou para uma conversa ontem lá na Granja, mas eu estava em Pocinho, só fui chegar no final da tarde, mas talvez essa semana ou na próxima eu vou agendar um horário para a gente conversar e ver o que é possível avançar nesse sentido de permanecer na base. A minha intenção é permanecer na base, mas eu quero ser protagonista e cada vez mais contribuir enquanto deputado, enquanto militante do PSB, que eu tenho 14 anos, 8 meses e alguns dias, construindo junto no começo com o Ricardo, depois com o João, esse projeto do PSB, mostrando muita lealdade, muita firmeza e muito compromisso com todo esse projeto. Infelizmente, tudo que eu plantei, tudo que eu construí dentro desse projeto não foi levado em consideração agora na escolha do candidato a governador, né? O governo e os militantes do PSB preferiram a zona de conforto, aquela zona mais confortável, que é escolher o candidato que vai assumir o governo. Então, é uma lógica que eles defendem, que eu sou contra, até porque eu acho que eu sou, dentre os pré-candidatos, o único que tem alinhamento político, né, na corrente do PSB, o único que tem realmente condições de dar continuidade a esse projeto do PSB. Pelo meu alinhamento político dentro do partido, pelo meu compromisso de luta dentro do partido, e também pelo nosso alinhamento político com o presidente Lula, porque eu sou o único pré-candidato que é Lula ontem, hoje e amanhã. Os demais ou são bolsonaristas declarados ou são bolsonaristas enrustidos, né? Então, por tudo isso, a minha pré-candidatura tem legitimidade, tem força, tem história, tem luta, e nós vamos continuar, sim, candidato a governador da Paraíba e preocupado em levar a minha mensagem para a camada mais populosa dos paraibanos. Então, Adriano Galdino demonstra essa insatisfação e, nos bastidores, até de certa forma, uma mágoa em relação à forma como vem sendo tratado pela gestão estadual. Demonstra que tem interesse em permanecer na base, mas na condição de pré-candidato. E aí eu me pergunto como é que esse cálculo pode ser fechado. Não é fechado, né, Felipe? Vamos ser sinceros, eu acho que o próprio Adriano Galdino já sabe que ele não é candidato da base do governo. Não, isso todo mundo já sabe. E todo mundo já sabe, ele sabe. Adriano Galdino, um político extremamente experiente, né? Sem papas na língua, é bem direto, né? Bem pragmático justamente nas suas decisões. Por algum motivo ele está ainda insistindo nessa história aí, né? Que a gente talvez não saiba, mas é fato que ele não vai ser candidato. O próprio Cícero já pulou fora desse barco porque já entendeu que não vai ser, porque já entendeu que a base do governo terá Lucas como candidato. Já foi dito lá atrás que era candidato natural e mesmo com todos os bombardeios, né, com toda a tentativa de minar ali essa decisão, se mantiveram firmes. Então, o Adriano Galdino está ainda aí, mas não sabemos, né, João, se vai compor com Cícero Lucena, se não está querendo romper nesse momento, mas está por algum motivo aí ainda batendo nessa tecla de que será candidato, né? Isso, Caio, e eu vejo que essa decisão de Adriano Galdino de permanecer ou não na base, ela não será tomada agora. Isso.
prefeito Cícero Lucena deu esse passo ao deixar o partido, precisava fazer isso, porque do contrário não teria uma legenda para disputar o governo do Estado no próximo ano. Desde sempre, desde o início desse debate, Cícero sempre se mostrou muito mais determinado a realmente disputar as eleições como candidato a governador do que o próprio Adriano Galdino, mais determinado e com maiores possibilidades ali dentro dessa conjuntura que ele vive, né, de ter uma gestão própria, de ter ali a confiança no vice, né, em Léo Bezerra, em deixar o partido, deixar a gestão no futuro para ir para essa disputa. Já Adriano não tem essas mesmas condições do ponto de vista estruturais que favoreçam ele a deixar o Republicanos, procurar um outro partido e ir para a disputa, fora da base do governo. Então, essa decisão dele vai passar ainda por uma análise, por um período de maturação e por um período também de entendimento do cenário que será deixado na política paraibana a partir dessa decisão de Cícero Lucena, a partir dessa sinalização e dessa perspectiva de que Cícero será candidato pelas oposições ao governo do Estado no próximo ano. Se esse caminho, se esse projeto de Cícero continuar convergindo nessa direção, e pelo menos é isso que a gente tem observado, até pelas declarações públicas do próprio governador João Azevedo, no dia de ontem, por exemplo, quando ele diz e classifica de forma dura até o projeto de Cícero como um projeto pessoal, e também diz que vai cobrar alinhamento dos filiados do PSB com relação à sua pauta, ao seu projeto ali de disputar o Senado e de continuar com essa aliança com o Partido Progressistas. Então, dentro dessa atmosfera, você percebe que a partir dessa decisão de Cícero, se as coisas continuarem caminhando como estão, Adriano Galdino terá que se decidir se fica dentro da base do governo e apoia uma eventual candidatura de Lucas Ribeiro. Lucas, que há bem pouco tempo ele criticou de forma insistente esse projeto do Progressistas, essa pré-candidatura de Adriano, ou se apoiará e deixará a base para apoiar Cícero Lucena. E aí, caso Adriano Galdino faça esse recuo e apoie a candidatura de Lucas Ribeiro como governador nas próximas eleições, ele vai ter não só que recuar, mas que mudar o seu discurso, né? Vai ter que reconsiderar e também dizer por que mudou de ideia. Afinal de contas, nesse momento ele não considera legítima essa pré-candidatura como natural dentro do grupo, por avaliar que outros critérios deveriam entrar aí nessa conta. Nos últimos meses, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, vem demonstrando insatisfações sucessivas com o governo, com a base governista, por também ter sido preterido nesse processo, vem demonstrando também que não concorda e não concordou com a construção que foi feita nos bastidores para a formatação da chapa, e vem demonstrando também que não confiaria nesse projeto a ser liderado pelo vice-governador Lucas Ribeiro. Para fazer esse movimento contrário e permanecer na base, vai ter que desconstruir tudo aquilo que disse nos últimos meses, mas tudo é possível. Acompanhar, e tudo é possível na política, né? E a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Ô, João, só para voltar no tópico anterior, porque você mencionava os vereadores do Progressistas que precisaram se posicionar, né? Afinal de contas, tem uma relação com o prefeito Cícero Lucena. Antes desse rompimento público e notório agora, ontem eu conversei com alguns deles e, por exemplo, a vereadora Elisa Virgínia, que é do Progressistas, me disse que por hora fica na base do prefeito Cícero Lucena e que vai aguardar os próximos reflexos dessa decisão política para eventualmente tomar uma nova decisão, mas por hora se mantém na base. Foi para aquela... Não saiu da fotografia daquela reunião. Ela foi para a reunião, mas não fez o C. Nem na foto saiu. Nem na foto saiu. Não quis foi para a reunião, mas é uma coisa. Aparecer lá no momento de já tem já sinais aí. Né? O vereador Tarcísio Jardim disse que não vai falar por enquanto, e Molima fez uma publicação nas redes sociais de apoio ao prefeito da capital, Cícero Lucena. Registre-se isso também. Se você for observar, desses que saíram da gestão, pelo menos até agora, apenas a Valene Rodrigues não é parente próxima
do vice-governador Lucas Ribeiro e da senadora Daniela Ribeiro, porque os outros dois são parentes, a mãe de Daniela e a filha, né, que ocupavam espaços também na gestão municipal e deixaram a gestão para seguir esse projeto do Partido Progressistas. Esses outros nomes, até Felipe traz agora, e também aqueles que a gente trouxe, como é o caso de Guga Pet, Diego Tavares e Coronel Kelson, têm demonstrado a disposição de permanecer integrando ali a gestão municipal. Agora são 9h57, vamos falar da justiça, porque vocês acompanharam aqui na CBN, né? Essa suspensão do processo para a escolha de desembargador, né? Depois de serem encontradas algumas irregularidades, estão sendo investigadas, inclusive. E aí o corregedor do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, suspendeu um outro edital para preenchimento da vaga de desembargador aqui na Paraíba. Explica pra gente, João, qual a diferença entre esses editais e por que esse edital foi suspenso também. Caio, para a escolha das vagas de desembargadores, há 2 critérios, há 2 procedimentos, digamos assim, a serem observados. Uma escolha por antiguidade e uma outra por merecimento. E esses 2 procedimentos, eles se alternam, né? Quando uma vaga abre, é por antiguidade, a outra, por sequência, é por merecimento. O que aconteceu nesse caso aqui da Paraíba? Nós tivemos a publicação do edital para uma vaga de merecimento, meses atrás, que esse edital acabou sendo suspenso pelo próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado, a partir daquela apuração que está sendo feita sobre uma possível inflação na produtividade de alguns juízes que estavam inscritos nesse edital, disputando essa vaga. A partir da suspensão daquele edital, se abriu uma nova vaga, com a aposentadoria do ex-desembargador Marcos Cavalcante. Com essa abertura de Marcos Cavalcante, da vaga dele, surgiu essa nova vaga. E aí o tribunal publicou um novo edital para o preenchimento dela, no critério antiguidade, que você pega a ordem cronológica dos juízes de terceira instância, verifica aquele que tem o maior tempo de trabalho, né, no exercício da função na terceira instância, e escolhe aquela pessoa ali para ocupar o cargo de desembargador. Nesse caso específico, a vaga está ali como mais antigo, o juiz Miguel de Brito Lira. Só que, ao analisar essa situação de 2 editais coexistindo, né, aqui no Estado, o ministro Mauro Campbell, que é corregedor-geral do CNJ, entendeu ser necessário também suspender esse segundo edital por antiguidade. Por quê? Porque, do contrário, o segundo edital passaria a ser validado e a vaga seria ocupada mesmo antes daquele edital anterior, pelo critério de merecimento, que foi suspenso também. Então, o ministro determina também a suspensão desse segundo edital até que o primeiro seja analisado e essas investigações apontem ali um desfecho para que o desembargador na vaga de Maria das Graças Moraes Guedes seja definido. A partir da definição dessa primeira vaga é que esse segundo edital será realizado, executado, para que a vaga deixada por Marcos Cavalcante seja então preenchida pelo critério de antiguidade. Não sei se deu para entender, mas em resumo, ele quis evitar que esse segundo edital fosse preenchido, a vaga fosse preenchida antes do primeiro. E aí, por isso, determinou a suspensão desse segundo. Se está suspenso um, não vamos colocar outro na frente, né? Colocar o carro na frente dos bois, vamos suspender e investigar isso aí. Claro, você vai continuar acompanhando os desdobramentos dessas decisões, né, da Justiça Paraibana também aqui no CBN João Pessoa. São 10h01, tem muitos ouvintes aqui falando sobre Zona Azul. Ontem foi o primeiro dia de Zona Azul. Vamos falar um pouquinho sobre isso na volta? Então fica por aqui que a gente tem muito assunto para conversar também. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela manutenção da delação do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Até a sexta-feira também se manifestarão Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Daqui a pouquinho, mais informações direto do Supremo. O preço da carne subiu mais de 20% em um ano, mesmo com o tarifaço que o presidente Donald Trump impôs aos produtos brasileiros. Parte da alta pode ser explicada pela estiagem típica dessa época do ano. Com menos pasto, o boi leva mais tempo para engordar. No ranking de importações da carne brasileira, os Estados Unidos caíram do segundo lugar para a sexta posição. Mas outros países já vinham aumentando as encomendas de carne brasileira. De janeiro a agosto, essas exportações subiram 34%. A China ampliou as compras em 41% e o México em mais de 250%. Pelo menos 10 pessoas morreram e 61 ficaram feridas em um acidente entre um trem de carga e um ônibus de 2 andares no México. Uma câmera de segurança flagrou a batida. O vídeo mostra o momento em que o coletivo cruza lentamente os trilhos e é atingido pelo trem. A composição aparece repentinamente em alta velocidade, bate no veículo e arrasta o ônibus pelos trilhos. No local não havia portões de travessia visíveis nem sinalização. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Vai de Citroën é na Gama. O Balsat Fio sai a partir de 80.889 em oferta especial PCD. E tem mais. O incrível Citroën C3 Live com preço de carro popular a partir de apenas 73.990 mais taxa zero. Não perca tempo, venha fazer um test drive. Citroën na Paraíba é Gama. Ligue 839-9937-1565. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Oi, oi, estamos de volta com o CBN João Pessoa, são 10 horas e 6 minutos. Fique à vontade, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Segunda hora ainda, né? Eu já ia dizer terceira hora, tô aqui querendo que o tempo corra, mas não, ainda tem 2 horas pra gente conversar aqui na bancada da CBN. Você, claro que tá aí do outro lado, fique à vontade para sentar aqui na nossa cadeira. A gente separou uma cadeira cativa para você e você pode participar mandando mensagem no nosso WhatsApp ou no chat do YouTube. O WhatsApp é o 981324088 e é só procurar CBN Paraíba no YouTube, a gente já tá com transmissão por aqui também, tá? Então, um grande abraço para você que tá me vendo nesse momento, nos assistindo pelo YouTube. Muitos ouvintes participando, a gente daqui a pouco vai voltar com mais assuntos da política, inclusive com um panorama das obras do PAC aqui na Paraíba. Felipe Nunes fez essa apuração aqui para a CBN e vai trazer detalhes para você de como é que está o andamento dessas obras, dinheiro investido, tudo isso vai trazer daqui a pouco, tá? Para você. Também informação sobre um homem que foi encontrado amarrado em Bahia. Ele estava vivo, né? E a gente vai trazer esses detalhes para você também, falando, infelizmente, um pouco da violência, né? Que está assolando aqui
a região metropolitana da Paraíba. Mas antes disso, quero conversar com você ouvinte que está mandando mensagem desde cedo, e vou aqui fazer alguns registros, tá? Deixar um abraço para o Nor do Valentina, falando que a faixa exclusiva para ônibus é boa, mas tem algo. Ele mandou um áudio aqui, não conseguiu ouvir ainda, mas comentando justamente isso, da faixa exclusiva. Nor, prometo que já coloco seu áudio no ar e a gente conversa um pouquinho. Deixa eu mandar aqui, que a gente já coloca agora para o Marcelo, né, colocar aqui no ar esse áudio do nosso ouvinte Nor, né? Consegui aqui dar uma olhadinha, comentando justamente a faixa exclusiva para ônibus. Vamos ver se essa mensagem chega aí para o Marcelo colocar esse áudio. Fala aí, Nor. Bom dia, Carlos Ismael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Aqui é Nor do Valentina. Queria fazer um pedido nesta terça-feira no programa de vocês para o superintendente revitalizar novamente a faixa exclusiva de ônibus, principalmente aqui de Mangabeira, que o trânsito é intenso e a gente saia muito rápido com a faixa exclusiva de Mangabeira para os bancários. E a gente não vê nenhuma ação mais da CEMOB para revitalizar ou estender essas faixas exclusivas de ônibus dentro de João Pessoa. Desde já agradeço a oportunidade e tenha um bom dia nesta terça-feira para vocês. Valeu, Nor, muito obrigado. Tá aí feita a sua reivindicação para a CEMOB, né? Fazer a revitalização das faixas exclusivas. Isso atrapalha muito quem utiliza ônibus e tá tendo essa dificuldade, tá? Muito obrigado. Um abraço também para o Bruno Ellison, nos ouvindo em Bahia, nos assistindo também. Para o Matheus Gadelha, no bairro dos Ipês. Para o Silvio Farias também. Ó, o Silvio mandou um áudio, daqui a pouco a gente comenta o seu áudio aqui, tá, Silvio? Obrigado pela participação. Também quem mais aqui? O Eudes. Bom dia, Caio. Ó, já mandei mensagem sobre buracos que as obras da prefeitura estão deixando nos muros das casas do Valentina, mas até agora ninguém se pronunciou. Dá uma força aí pra gente, por favor. Serviço mal feito e mal planejado. Eu vou pedir pra nossa produção entrar em contato para saber qual a resposta da prefeitura com relação a isso. Obrigado, tá? Bruno, bom dia, Caio. Muito triste esse acidente com o jovem. Nos colocamos no lugar dos parentes. É uma dor imensurável. É preciso também, nesse momento, chamar a atenção para os motociclistas. Cuidado, sigam as regras de trânsito. No acidente em questão, o jovem tentou ultrapassar pela direita, que é errado segundo o código, e ainda em um espaço entre o caminhão e um carro estacionado. É preciso muito cuidado. Obrigado. Obrigado, Bruno, por fazer essa reflexão, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que, em pouquíssimo tempo, acho que em 2 meses, sofreu 2 acidentes de moto, utilizando moto por aplicativo. Ela disse, vou parar de usar, porque muitos desses condutores têm sido realmente irresponsáveis, né? Não respeitam regras de trânsito, tentam ser acelerados demais e isso causa acidentes. Então você que anda de moto, vá com calma também, tá? E tem cuidado aí, respeita as leis de trânsito. Mais um ouvinte aqui, e é justamente sobre um tema que eu queria trazer para vocês, que é o Mário Nikin. Ele disse, bom dia, Caio. Observando a Zona Azul no centro ontem, constatei que conseguiram acabar com o comércio local. Ruas vazias e vagas de estacionamento livres. Lojas sem pessoas. Obrigado, Mário, pela participação. Quero saber de você aí. Passou pelo centro? Precisou ir ao centro nessa segunda-feira? O que é que você achou? Gostou do serviço da Zona Azul? Foi fácil? Encontrou vaga? Eu vou falar a experiência do meu pai. Eu não fui ontem, mas meu pai falou, Caio, precisei ir ontem ao centro, uma agência no centro, e encontrei vaga praticamente na porta da agência. Foi muito bom, porque eu ia ali resolver e encontrei vaga. Porém, ele disse que teve dificuldade, porque para resolver na agência, demorou quase que ele tinha que tirar o carro. Ele disse, tinha uma fila grande, foi passando a hora, passou 1 hora, passou 1h30, e eu falei, vou ter que sair. Conseguiu resolver, ele disse que chegou 3 minutos antes de o prazo acabar. E aí o que acontece? Ele foi até tirar a dúvida. Não posso deixar meu carro aqui e pagar uma nova taxa? Não. O carro só pode ficar lá ou a moto por 2 horas. Após esse período, você tem que tirar seu carro, nem que seja para colocar na vaga da frente, tá? Mas tem que tirar, porque senão o carro é multado e também pontos para carteira. Então é importante entender essas regras para você não ser multado, né, e não ser pego de surpresa. Entendo aí o que o Mário falou, né?
que percebeu que o centro estava bem vazio, com muitas vagas, mas a gente vai ver aí nos próximos dias, né? Muito cedo para falar. A gente vai entender os impactos da Zona Azul, 1 mês, talvez 2 meses, para saber se realmente houve melhoria, porque se tem estacionamento, as pessoas vão conseguir ir ao centro. Então tá aí. Ontem, estacionamento sobrando. Você que precisa ir ao centro, aproveita, né? E é uma taxa ali simbólica, né? R$3. Você pode até pagar menos, dependendo do tempo que você ficar. Mário, obrigado pela participação. Um abraço também para o Wellington participando. O Cícero lá de Jaguaribe dizendo o seguinte: bom dia, Caio. Queria pedir a ajuda de vocês, porque eu sou moto Uber e passei pela rua chamada Monsenhor Almeida, número 500, onde fui atacado por um cachorro. Fui atrás de informações, os vizinhos falaram que ele é de colombianos que moram pela área, e eu só quero alertar para o risco, porque tem uma escola na região e os vizinhos falaram que, vez por outra, ele ataca alguém. Importante falar sobre isso, né? Precisa ter algum controle, ou Centro de Zoonoses, ou Secretaria da Causa Animal aqui de João Pessoa precisa entender o que está acontecendo. Então fica aí o registro da rua Monsenhor Almeida, número 500, em Jaguaribe, tá? Obrigado, Cícero. Marcel chegando por aqui também. Bom dia, Caio. Minha preocupação com relação à Zona Azul é o uso por parte dos idosos. Eles têm algum tipo de ajuda para fazer o pagamento? Em que sentido essa ajuda, Marcel? Ajuda, no caso, alguém para orientar? Tem sim. Lá existem monitores, ou seja, pessoas da empresa responsável pela Zona Azul, devidamente fardadas, que vão ajudar no pagamento. A indicação é que você que tem essa habilidade, baixe o aplicativo que é RECPay, R-E-C-K-Pay, P-A-Y, né? Você baixa o aplicativo, se cadastra e faz o pagamento por lá, mas pode ser feito cartão de crédito, né? Também pode ser feito Pix, também pode ser feito nos totens lá que são espalhados, então existe realmente essa ajuda, se for esse tipo de ajuda que você está falando, tá? Obrigado, Marcel. Adson Pimentel também, bom dia, 9 de setembro, dia do administrador, profissão que escolhi para exercer, que sejamos mais valorizados, porque hoje em dia todos se tornam administradores. Verdade, Adson, grande abraço. Rei Chacon enviou um áudio, Rei, já escuta e coloca esse áudio para a gente ouvir aí o que é que você tem para falar. Um abração para o Laércio, quem mais chegando por aqui? Ori Salles também mandou um áudio, prometo ouvir, a gente conversa já com vocês que mandaram áudios, coloca todo mundo aqui para falar, tá? Vocês têm voz, têm vez no CBN João Pessoa. Se ainda não participou, 981324088 ou comenta no chat do YouTube, como fez o Clodoaldo, desejando bom dia pra gente lá em Nova Floresta, no Curimataú da Paraíba. Um abraço. E também pra Eliana, que tá comentando por lá, disse, não dá pra ficar longe de vocês. Eliana, grande abraço, tá? São 10 horas e 15 minutos. A gente volta então a falar sobre política. Como prometido, o Felipe Nunes traz aí um balanço, né, das obras do PAC aqui na Paraíba, valores investidos, prazos, né, Felipe? A gente tem muita informação para falar sobre esse tema. Sem nenhuma dúvida, Caio, sobretudo porque na última semana nós tivemos algumas reclamações aqui de ouvintes e de pessoas que passam ali pela triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa. Então eu fui em busca de mais informações sobre o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento aqui na Paraíba, o PAC, que é esse programa do governo federal que busca promover esse desenvolvimento econômico e social através de grandes obras, de infraestrutura sobretudo, mas é importante que haja esse acompanhamento até para saber se de fato o poder público está cumprindo o seu papel. A reportagem, inclusive, para quem quiser acompanhar, está na capa do Jornal da Paraíba nesse momento. Mas qual é a constatação desse levantamento? De acordo com os dados disponibilizados pelo próprio governo federal, das 817 obras previstas aqui para a Paraíba dentro do PAC, 214 ainda têm status de ação preparatória. O que é isso? É aquela etapa que vem antes da licitação, a fase de estudos e de projetos, de formatação de projetos. Outras 156 obras estão em fase de licitação, já deram um passo adiante, mas também não saíram do papel. Essas duas categorias representam 45,3%, ou seja,
quase metade das obras previstas aqui para o nosso estado. Outras 230 obras foram concluídas, o que representa 28,2%, e 217 estão em fase de execução, que são 26,6% das obras. E aí, as obras que ainda não saíram do papel e que estão em fase de ação preparatória, em sua maioria, são de projetos de abastecimento de água, de acordo com o nosso levantamento, como ampliação de sistemas de abastecimento em cidades como Cuité, Picuí, Soledade e Juazeirinho. Também estão nessa categoria sistemas de dessalinização em municípios como Alcantil, Barra de Santana, Barra de São Miguel e Boqueirão. Tem uma importante obra também em ação preparatória na lista do governo federal, que é a segunda etapa do ramal do Curimataú. É uma obra em fase de licitação, na verdade, que está com o edital lançado e que vai ser executada pelo governo do estado. Também nessa classificação estão obras aqui para João Pessoa, dentro do eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, em ação preparatória, que ainda não chegaram na fase de licitação e, portanto, não saíram do papel. E aí eu destaco uma, que é importante que o nosso ouvinte possa ter conhecimento. A execução dos serviços de drenagem da Avenida Sanhauá, em frente à CBTU, aquele trecho ali que sempre alaga quando chove bastante na nossa capital, continua em ação preparatória na lista do PAC, portanto, não saiu do papel. Por outro lado, há obras em execução, são obras de grande impacto aqui para o nosso estado, como a triplicação da BR-230 entre João Pessoa e entre Cabedelo e João Pessoa. Inclusive houve reclamações de ouvintes nos últimos dias que enviaram mensagens aqui para a CBN, e o governo do estado, através da Casa Civil, informou que esses atrasos foram ocasionados, né, em razão da realocação de fios de energia entre o quilômetro 2 ao quilômetro 13. Segundo a Casa Civil, a concessionária Energisa já iniciou esse remanejamento em articulação com o DENIT, e a etapa 2, que liga o quilômetro 13 ao quilômetro 28, está na fase de elaboração de projetos para a contratação dos serviços. A pasta Casa Civil, portanto, dizendo que o governo do estado deve preservar o cronograma dessa obra da triplicação da BR-230. E aí trago mais um destaque, Caio, para finalizar, que são as obras que já foram concluídas. Nós falamos daquelas que não saíram do papel, mas algumas já foram concluídas também dentro do PAC, que são algumas voltadas à saúde, como construção de unidades básicas e a retomada de obras na educação, a maioria aí projetos de responsabilidade dos municípios. Destacam-se também dentro de obras em execução, o Arco Metropolitano de João Pessoa e a triplicação da BR-230 lá em Campina Grande, João. Aí eu vou só trazer uma nota aqui da Casa Civil, enviada para a CBN, respondendo sobre esses questionamentos acerca do andamento das obras. Embora os percentuais de execução disponíveis pelo PAC indiquem que cerca de 7 bilhões e 600 milhões foram aplicados até agora, a Casa Civil informou aqui para a CBN que o total executado no estado já soma 14 bilhões e 200 milhões, o que representa quase 67% do total previsto para 2026. O governo federal afirma ainda que está comprometido com a retomada, a continuidade e a expansão desses empreendimentos. Felipe, dentro dessas obras aí, são várias, né? Algumas mais vultuosas, mais de 800 obras. Isso. Eu destacaria pelo menos 4, que são importantes demais para o estado. A primeira delas é essa triplicação da BR aqui entre Cabedelo e João Pessoa, que tem demorado muito. É um absurdo você ter uma obra daquela, por mais que seja dentro de uma cidade, que as circunstâncias sejam mais dificultosas para a execução, mas é um absurdo você ter uma obra daquela que já se arrasta há 7 anos, 8 anos, né? Já ultrapassando ali outras gestões a nível federal, e até agora não dá sinais de que será tão concluído nem tão cedo. Agora, temos lá em Campina Grande a duplicação da BR-230, essa sim tem avançado. Passei nesse fim de semana
indo para o sertão. Inclusive, um dos trechos da duplicação já está sendo utilizado como desvio para os veículos, né, um dos trechos que já foi construído ali às margens da BR-230, e outras duas que eu destacaria, que são importantes também para o estado, que são o ramal Piancó do Sertão, que há décadas é prometido nas campanhas eleitorais aqui da Paraíba. Finalmente o governo federal conseguiu incluir e realizar a licitação no início desse segundo semestre, para a execução da obra. Está em processo de licitação, mas o que a gente espera é que, depois de décadas com a população esperando por aquele empreendimento, que finalmente isso seja acelerado, consiga ali ser executado de forma mais rápida. E, para finalizar, uma outra obra também muito importante, que é o Hospital de Traumas do Sertão, que deve estar em construção ainda. É uma parceria entre o governo do estado e o governo federal, e que a gente espera que seja materializado, seja concluído, porque são muitos os paraibanos do sertão e de outras regiões ali que precisam se deslocar todos os dias para João Pessoa e Campina Grande, já acometidos de doenças gravíssimas como câncer e como outros traumas também, e que fazem esses percursos aí de quilômetros e quilômetros, desgastando ainda mais os seus estados físicos, né? E que certamente é uma obra que é muito importante para o estado. A gente espera que seja concluída em breve. Só para fechar aqui a nossa participação, João, o resumo do levantamento são 817 obras para a Paraíba, 214 em status de ação preparatória, 156 em fase de licitação, o que correspondem aí as duas a 45,3%, essas duas modalidades. Outras 230 foram concluídas, 28,2%, e 217 estão em execução. A gente seguirá certamente acompanhando o andamento. Uma outra obra também importante obras para o interior é aquela do Acauã-Araçagi, do canal Acauã-Araçagi, que foi concluída a segunda etapa, inclusive com a presença do presidente Lula aqui em João Pessoa, concluindo a segunda etapa. Uma outra obra também que passou por vários presidentes, salvo engano, começou ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e no mandato do ex-governador Ricardo Coutinho. O projeto foi iniciado, mas até agora estamos já finalizando de 2025 e o Estado, e digo o Estado fazendo referência ao Estado brasileiro, só conseguiu entregar à população 2 lotes. Falta ainda o terceiro a ser concluído pelo governo federal em parceria com o Estado aqui da Paraíba. São 10 horas e 24 minutos. Antes de trazer aqui algumas notícias, eu quero trazer novamente a participação de alguns ouvintes que mandaram áudio para a gente, porque ainda estão tratando sobre diversos temas importantes aqui da nossa região. A gente falava sobre Zona Azul, não é isso? E aí nosso ouvinte Ori Salles comentou o que é que ele acha aí da Zona Azul, que começou a cobrar ontem aqui no centro de João Pessoa. Vamos ouvir. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Dizer que a ideia da Zona Azul eu acho que é boa, não é ruim não, até porque para parar no centro ninguém parava, essa é a realidade. Todo mundo rodava e não parava. A ideia da volta eu acho que bacana, certo? Essa ideia de ter os totens eu acho que bacana também. Mas eu acho que tem uma coisa aí que está fora do conceito de ajudar para dificultar. Essa questão de ter limite de tempo para você ficar. Acho que está errado isso. Se o valor é R$3, que eu acho que é isso que está se cobrando, e aí tem que ter o valor da hora excedente, que acredito eu que um valor justo seria R$1,50, mas esse valor pode ser multiplicado por muitas vezes. Se a pessoa passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vai se multiplicar, vai pagar isso aí, sem problema nenhum. Certo? E quem não pagar isso aí, e aí tudo bem, ser notificado, ser enviado essa conta, de algum jeito a prefeitura vai ter como encontrar esse formato, entendeu? Mas não pode isso, tem um limite de 2 horas. Se você tiver uma correria no centro, que demorar mais que 2 horas, você tem que parar o que está fazendo para remover o carro. Tá aí nosso ouvinte Ori Salles comentando o que ele está achando da Zona Azul. Eu concordo, viu, Ori? É complicada essa história de você só poder ficar 2 horas, porém entendo que a ideia é justamente fazer com que esse estacionamento seja rotativo, as pessoas não fiquem muito tempo por lá, mas aí que se cobre um valor mais caro, né? Por hora excedente R$2, não sei, mas é importante talvez até repensar isso,
porque muitas vezes 2 horas não são o suficiente para resolver o que você tem ali no centro. Porém, vaga tem, viu? Você que está precisando ir ao centro, aproveita, porque com relação a isso realmente melhorou. Daqui a pouco a gente volta a trazer mais participações de ouvintes, porque eu trago agora um caso que chamei lá no início do programa, de um homem que foi encontrado amarrado em Bahia. A polícia fez esse resgate. Quem tem as informações, os detalhes, é o repórter Antônio Vieira. Oi pessoal, muito bom dia a todos. Eu chego com informações sobre uma situação que a Polícia Militar registrou hoje cedo no bairro Alto da Boa Vista, em Bahia. De acordo com informações da Tenente Giovana, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, uma equipe estava em ronda quando, em determinado momento, por volta das 5 da manhã, ouviu disparos que pareciam estar vindo da comunidade Casa dos Artistas, que fica nesse bairro, Alto da Boa Vista. A equipe pediu reforço e, com esse reforço, os policiais entraram na comunidade e, perto de uma escola municipal que tem na área, encontraram várias cápsulas deflagradas de diversos calibres e depois encontraram um homem com as mãos amarradas. Esse homem, que se identificou como morador da área, e disse aos policiais que tinha ido num ponto de drogas em uma outra comunidade chamada Brasília, e lá homens o pegaram e o levaram para a comunidade Casa dos Artistas, o amarraram, e nessa chegada ao local houve uma troca de tiros com pessoas que estavam já ali nas proximidades da Casa dos Artistas. A polícia não conseguiu identificar suspeitos. Depois que esse homem foi ouvido, ele foi liberado. Ninguém ficou ferido. As informações que a polícia conseguiu levantar foram de que não tinha ferido algum, embora o registro dessa troca de tiros. E a polícia seguiu com um reforço na segurança do local, da área, para procurar possíveis suspeitos. Essas são as informações. Eu já volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Vieira, pelas informações. São 10h29. Ó, a gente vai fazer aquela pausa rápida para as notícias nacionais, mas eu volto já já para falar sobre escapamento de moto. Sabe aquele barulho ensurdecedor das motos com cano adulterado, né? Pois é, tem tirado sossego de moradores de vários bairros, várias regiões aqui de João Pessoa. É uma poluição sonora que tem sido, inclusive, motivo de denúncia, né? Cobrança por mais fiscalização. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você passou por alguma situação, né, em que esse barulho ensurdecedor de canos de motos adulterados tirou seu sossego? Me conta aí, 981324088. A gente vai falar sobre isso já já. Tem também entrevista aqui no nosso estúdio sobre financiamento. Você sabia que é possível usar da portabilidade de financiamento, ou seja, pegar um financiamento que você tem em alguma empresa e passar para outra que lhe ofereça, né, melhores condições para você fazer esse pagamento, até baratear esse valor? Então, fica por aqui que a gente vai falar sobre financiamento daqui a pouquinho com um especialista para tirar dúvidas para você. 981324088 é o nosso, né, WhatsApp para você mandar mensagem, participar sempre que você quiser. Antes do repórter CBN, vamos dar aquela olhadinha no trânsito aqui da região metropolitana de João Pessoa. E aí você que passou por algum trecho que está com trânsito complicado, já sabe, né? Canal direto aqui para conversar comigo, 981324088. 981324088. O trânsito está bem tranquilo nesse momento nos principais corredores aqui da região metropolitana. Retão de Manaíra tem um pequeno trechinho ali com trânsito mais intenso, porém com fluidez. Também a Avenida Rui Carneiro no sentido centro, mas região metropolitana com trânsito fluindo muito bem nessa manhã. Ó, o repórter CBN nos chamando, mas quero deixar aqui um abraço para os nossos ouvintes que estão participando. O Edivaldo, que mandou um áudio para a gente, já já eu comento, tá? Tem gente chegando aqui, o Alberto Sérgio, também participando com a gente no chat do YouTube. A Iris Nilde, também dizendo bom dia, traga notícia aí da convocação do concurso de Alhandra. Vamos atrás, tá? De informação para você. Já já eu converso mais com você, ouvinte, trago também as informações que eu prometi daqui a pouquinho.
Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,26% aos 142.167 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,34%, cotado a R$ 5,43. O euro vale R$ 6,37, elevação de 0,11%. Em mais um dia de poucos eventos econômicos no Brasil, o foco dos investidores se volta para a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados da trama golpista. No momento, o relator do caso na corte, ministro Alexandre de Moraes, está falando. Ele já votou pela manutenção da delação do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, e afirmou que houve tentativa de golpe de Estado. O presidente da CPMI, que investiga os desvios irregulares em aposentadorias pagas pelo INSS, Carlos Viana, afirmou que vai pautar todos os requerimentos de quebra de sigilos na próxima sessão deliberativa, prevista para quinta-feira. Até o momento, a comissão já registrou 252 pedidos de transferências de sigilo. As solicitações foram feitas, em sua maioria, por parlamentares da oposição. Além disso, ainda existem 220 requerimentos de pedidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E o filho mais velho do bilionário Rupert Murdoch assumirá o controle dos negócios da família depois da morte do pai, segundo um acordo bilionário. A decisão encerra uma longa disputa judicial entre os irmãos pelo comando do império midiático formado pela Fox Corp e pela News Corp, que publica o The Wall Street Journal. Lachlan Murdoch compartilha a orientação política conservadora do pai. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis. Você nunca viu um cinema assim. Já reparou como os ônibus de João Pessoa estão cada vez melhores? Já chegaram mais ônibus 0 km e neste ano serão 60 novos ônibus nas ruas, incluindo mais geladinhos. Mais conforto, segurança e modernidade. João Pessoa tem a 3ª frota de ônibus mais nova do Nordeste e o compromisso com a mobilidade só cresce. Mais investimento, mais qualidade no seu trajeto. Cintur JP, compromisso com a mobilidade. CBN João Pessoa. São 10 horas e 36 minutos de volta para falar sobre um assunto aqui. Antes de falar sobre o que eu vou dizer, o que a gente vai discutir aqui, eu vou colocar um som, para não dizer um barulho. E aí você, tenho certeza, vai entender do que é que eu estou falando ou do que a gente vai falar agora. Essa tá até tranquila, viu? É esse barulho
ensurdecedor muitas vezes das motos com cano adulterado, que tem tirado sossego, gente, de moradores de vários bairros aqui de João Pessoa. Isso já aconteceu com você? Você tá ali dormindo, quando vê, passa aquela moto, né, de madrugada, ou até você tá assistindo a novela, aquela moto, né, parece que fazem mesmo pra lhe chatear, né? Pois é, a poluição sonora virou motivo de denúncia e cobrança por mais fiscalização aqui nas ruas da capital. Então, para falar mais sobre a situação, com certeza já deve ter ouvido ali na casa dele, Guilherme Bezerra está por aqui de volta. Guilherme, bom dia. Oi, Caio, mais uma vez bom dia para você, para os ouvintes da rádio. Esse som que a gente acabou de ouvir agora é o que na internet é chamado de gatilho, né? Desperta memórias nas pessoas. Ontem mesmo uma pessoa passou lá perto de casa, eu tava quase dormindo, que a gente dorme cedo, né? E aí esse som, a pessoa toma logo um susto. Olha aí, seu Marcelo colocou de novo. Pois é, esse aí, como a gente comentou, tá leve, o pessoal passa em alta velocidade com um som muito mais alto. A gente resolveu falar sobre isso porque, além dessa percepção que a gente tem, os bairros aqui de João Pessoa tem acontecido isso mesmo, a gente recebeu uma denúncia aqui no nosso WhatsApp, um ouvinte, o André Nascimento, que é empresário, ele mandou pra gente um relato sobre o que está acontecendo perto da casa dele. Vamos ouvir. Infelizmente, a gente está tendo o desprazer de se acordar durante as 2h40 da manhã com alguns jovens fazendo racha, né? Então as pessoas, essas motos de alta cilindrada. Então as zoadas começaram de 2h40 da manhã, como todos os dias, até as 4 horas da manhã. E a gente saiu para trabalhar quando amanheceu o dia, né? E vários moradores, comerciantes reclamando desse estupido do motor, do cano de escape das motos, que isso não pode estar acontecendo, né? Tirando o direito das pessoas de descansar e também a questão de acidente de trânsito, né? Eles colocando em vida a vida dele e a dos outros, que estão durante a madrugada indo trabalhar. Então, aí são dois problemas que a gente relata, a gente acabou de comentar aqui sobre esses canos adulterados que passam normalmente nas ruas, assim, em horário que a pessoa está dormindo, está querendo assistir alguma coisa. Isso é um problema, a gente tem escutado muitos relatos aqui em João Pessoa, mas o André, ele traz luz para outro tema ainda, que é pessoas que se juntam ali durante a madrugada, principalmente, para fazer o racha, né? Aquelas competições, aquelas corridas, ou se exibir, andando de moto e tal. O que, além de incomodar pela poluição sonora, também, como ele ressaltou, traz um risco à vida da pessoa, dela própria e de outras pessoas que estejam circulando no trânsito da capital naquele momento. Então são duas problemáticas que têm acontecido aqui em João Pessoa. Eu conversei com o Coronel Lucas, ele é o comandante do BPTran, que é o comando, o batalhão da Polícia Militar, que é responsável por lidar com as questões de trânsito, e ele me contou um pouco que esse realmente tem sido um problema que a polícia tem visto e tem acompanhado aqui na capital. A gente tem a Operação Randandan, justamente que trabalha para combater esse tipo de prática que incomoda tanto. E o BPTran, o ano passado, autuou mais de 3.000 pessoas nessa condição, apreendeu veículos, aplicou as notificações conforme o Código de Trânsito Brasileiro. E, infelizmente, a gente continua tendo muitos casos ainda de pessoas que, na verdade, desrespeitam completamente a sociedade. Você tira um cano de escape realmente com o objetivo de fazer barulho, de incomodar. Deixa eu só tirar um segundo para reconhecer o sucesso que o nome dessa operação faz com todo mundo. Eu ia comentar isso, que o problema é sério, é grave, Exato. Atrapalha o sono das pessoas de verdade. Risco isso é um de vida e absurdo, tal. Mas que o nome da operação, para mim, é o nome que eu mais gosto. Randandan. Você pensa logo nisso, né? Essa onomatopeia aí. Mas falando ainda do problema, o que é que a polícia pode fazer com relação a isso, hein? Deixa eu trazer outro dado que o Coronel Lucas me passou, Caio, que é em relação aos registros de casos em 2025. Sim. Só nesse ano, a Polícia Militar já registrou milhares de casos de denúncia de pessoas que estão super incomodadas porque isso está acontecendo ali nas regiões próximas. Vamos ouvir o número. Temos mais de 1.340 autuações neste ano, de 2025. As pessoas se arrependem depois que são abordadas, mas a gente tem feito o nosso trabalho, feito a fiscalização, procurado fazer também a educação para o trânsito em escolas, sobretudo, falando sobre esse tipo de prática e outras tão reprováveis, mas a questão da educação das pessoas realmente precisa melhorar bastante. E elas também se colocam muito em risco, efetuando manobras arriscadas e muitas vezes
terminam caindo e alguns óbitos têm até sido constatados por conta de responsabilidades como essas. Então, vamos ressaltar 2 pontos da fala do Coronel Lucas. O primeiro é que as pessoas muito se arrependem depois de serem autuados, da polícia ali chegar e não prender, mas aprender, autuar, notificar eles por causa dessa prática. E também do fato da educação que ele ressalta, que é preciso ter uma campanha de educação no trânsito, porque muitas dessas pessoas estão arriscando a própria vida, estão fazendo essas práticas que colocam em risco não só o bem-estar, o descanso alheio, que é um direito do cidadão, mas também a vida deles próprios. Então, para combater, essa operação é muito importante, mas a educação no trânsito, a educação sobre a segurança no trânsito é essencial para poder ter uma cidade mais segura para todo mundo e que também respeita o descanso alheio. 190 é o número da PM, todo mundo sabe, mas muita gente não sabe sobre o BPTran. Então existe um batalhão dedicado ao trânsito dentro da Polícia Militar. Então se está acontecendo isso perto da sua casa, se você está vendo caso desse tipo acontecendo na sua região, pode ligar 190 e registrar uma ocorrência, registrar ali, pedir uma viatura, porque eles lidam com esse tipo de caso. E também é um crime ambiental de poluição sonora, né? A gente sempre fala, o incômodo do som já é por si só um crime, porque fere a lei do descanso, o tempo da pessoa. Mas 190, porque também é questão de trânsito, Caio. Tem aqui ouvintes participando, falando sobre isso, viu, Guilherme? O André fala, bom dia, Caio, amigo, essa turma passa do lado da polícia e eles não fazem nada. Acho que não tem lei que reprima essa prática. Obrigado, André, pela participação. Eliana também falando, com certeza, Caio, esse barulho é infernal. Lembrando que são motos de bacanas, na sua maioria a polícia não faz nada. Faz tempo que isso existe e não foi resolvido. Lembrando que a Polícia Ambiental trabalhou muito para combater os paredões e deu certo. BPTran está omissa com relação a isso. Tá aí uma cobrança com relação ao BPTran. Obrigado, Eliana. Ricardo Nóbrega, bom dia, Caio. Amigo Caio, é preciso punir, aprender e multar. Tem que doer no bolso. É a única linguagem para essas pessoas entenderem. Obrigado, Ricardo. Mais ouvintes aqui. Gilson, bom dia, Caio. Já vi várias vezes 3 até 4 pessoas em cima de uma moto, passando ao lado da viatura da polícia e não fazem nada. A coisa é mais profunda, tá aqui a participação do Gilson participando, né? Vários ouvintes falando, né? Com relação a isso. O Gabriel lá de Mangabeira falando, Caio, veja essa situação, você tá num passeio com um bebê cedinho da manhã, a moto vem de forma normal e de repente faz o barulho. Nós adultos nos assustamos, imagina uma criança ou um bebê, isso é verdade, né? Obrigado a todos que participaram, é um problema que tá aí atrapalhando a vida de todo mundo e há essa cobrança, né? Cobrança mesmo para o Batalhão de Policiamento de Trânsito, para que seja feito algo, né? Para pelo menos coibir essa ação criminosa que acontece aqui nas ruas de João Pessoa. Agora são 10 horas e 45 minutos, mudar de assunto, porque em tempos de juros altos, o sonho da casa própria pode se tornar um pesadelo, né? Para a pessoa que tem dificuldade ali de manter os pagamentos em dia. A portabilidade do financiamento pode ser uma alternativa para ajudar a baratear essa dívida, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa possibilidade de negociação com o economista Bruno Frascaroli. Bruno, seja bem-vindo aqui à CBN, bom dia. Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer. Vamos tentar explicar para o pessoal, quem já contraiu, né, um financiamento, se a gente pode dizer assim, ele pode passar para outra empresa, dependendo ali se a empresa tiver oferecer melhores condições para ele? Sim, mas isso tem que ser provocado pelo próprio portador da dívida, né? Então, há um interesse, eventualmente, das instituições financeiras, né, de buscar, por carteira de novos clientes, enfim, então, esse portador, né, ele pode, então, recorrer e ir até as instituições financeiras, oferecer condições melhores para tentar alcançar, de repente, juros mais baixos. Como é que funciona? Ele tem que levar que documentos? Precisa ter autorização da empresa que ele já tem? Como é que é feita essa portabilidade? Perfeito. Uma vez que exista, né, essa dívida, certo? Então, como uma instituição financeira, né? E, de repente, né, as condições, às vezes, da economia mudem, ou mesmo a condição, né, do financiado, ele pode buscar uma outra instituição financeira e tentar, de alguma forma, negociar com ela taxas mais baratas, enfim,
que favoreçam, de repente, né, uma parcela um pouco mais baixa aí no orçamento dele. Sempre é vantajosa essa mudança? O que é que precisa ser analisado na hora de fazer a portabilidade? Bom, são várias variáveis, né, que refletem nas garantias, né, que esse portador da dívida vai oferecer para essa nova instituição financeira. Então, a ideia é de que, além, né, de, vamos dizer assim, a análise, né, que ele deve fazer, o foco, eu acho que deve ser colocado aqui, é o que a gente chama de custo financeiro efetivo total, que é diferente da taxa de juros. Eventualmente, algumas instituições oferecem taxas de juros no papel mais baratas, mas elas cobram uma taxa de carregamento dessa dívida. E aí, quando você vai ver o custo total da dívida, ele é, de repente, mais alto do que a instituição onde você já tem aquela dívida naquele financiamento. Quais são os pré-requisitos para solicitar essa portabilidade, por exemplo, de um financiamento imobiliário? Tem alguma exigência na hora dessa negociação para o cliente? Documentação, né? Porque basicamente você tem aí a dívida já, né, ativa, né, com a instituição financeira, né? Então provavelmente você já ofereceu todas as documentações, enfim, CPF, etc. E aí você vai pegar essa documentação e vai negociar, né, junto a outra instituição, uma vez, né, que uma outra instituição financeira lhe ofereça, de repente, condições melhores. Aí você vai na instituição de origem, né, e solicita a questão da sua portabilidade, né? Eventualmente, é bom a gente falar que há um interesse, né, da instituição que já mantém aquele financiamento de dar um lance em cima, de repente, às vezes fazendo com que você não necessariamente mude de instituição financeira, mas você consiga condições melhores a partir dessa negociação. Uma contraproposta, no caso, exatamente. Né? Quanto tempo demora todo esse processo? Olha, isso depende de cada instituição, mas é importante a gente falar que isso já vem na esteira, né, de inovações promovidas pelo Banco Central, como o caso do Open Banking, né, do cadastro positivo, enfim. Então, hoje isso é mais facilitado, né, é mais fácil porque essas plataformas elas estão integradas. Né? E quem está querendo fazer ali o primeiro financiamento, nunca fez um financiamento, está querendo começar agora, o que é que essa pessoa precisa observar, Bruno, na hora de contrair essa dívida? Existem modalidades diferentes que vão mudar ali o valor no fim? Perfeito. Existem várias modalidades de financiamento, desde o consignado, que, né, ficou em voga aí recentemente com mudanças, né, para o trabalhador. Que desconto em folha, não é isso? Isso, cheque especial, enfim. Então, é importante que o ouvinte tenha uma noção seguinte: quanto mais garantias você oferece para a instituição financeira, isso significa que você vai acessar modalidades que as taxas são menores. Então, a ideia é que você possa até fazer uma migração. Eventualmente, digamos, se você tem uma dívida ativa no cartão de crédito, que está muito difícil, porque a taxa de juros é muito alta, você pode negociar, né, ou seja, essa mudança junto a uma outra instituição financeira que envolva também, de repente, até uma mudança dessa modalidade. Às vezes, né, por exemplo, uma pessoa que é um trabalhador autônomo passou para a carteira assinada e agora ele consegue com isso oferecer garantias, né, em relação aos seus proventos. É interessante ele fazer essa investigação para, como eu falei anteriormente, encontrar, né, um custo financeiro efetivo total mais baixo. Existe aquela possibilidade, por exemplo, de o valor da parcela vai diminuindo com o tempo, tem outro que ela é estável, ou seja, é o mesmo valor da parcela até o fim do financiamento. Tem diferença isso aí? Ou é apenas a escolha de quem está contraindo? Perfeito. Também essa ótima pergunta, porque existem várias modalidades, né? Existe tabela price, existe essa taxa que vamos dizer assim, vai impactando negativamente na parcela, ela vai caindo ao longo do tempo, né? Ou seja, à medida que você vai amortizando aquele principal. Tem o que vai subindo com juros também, né? Dependendo dos juros ou da Selic, no caso. Exatamente. Não sei, né? Muda ali o valor e você fica meio que dependendo da economia de alguma forma, né? Isso. Esclarecendo, né, para o ouvinte, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros. Então, quando ela está mais alta, como a gente está vendo agora, né, em torno de 15%, a gente tem, então, impacto para as demais taxas de contratos que são oferecidos para as instituições financeiras. Mas a gente sabe que a economia brasileira, ela muda, né, às vezes, né, as condições, a conjuntura, e aí é importante para a pessoa ela ficar atenta, porque, eventualmente, digamos, se você tem uma perspectiva de aumento dessa taxa no futuro, de repente, por exemplo, essa modalidade que você falou por último, que a gente chama de pós-fixada, de repente não seja muito interessante. Às vezes é mais interessante você pegar uma que, por exemplo, seja mais estável, porque você já consegue colocar dentro do seu orçamento sem ter surpresas, né? Então, é importante, né, o ouvinte sempre estar atento em relação a essas
ofertas, né, das instituições financeiras para que ele tome uma decisão que seja acertada para cada caso particular. A gente já tem aqui, inclusive, um testemunho de um ouvinte nosso, que é o Danilo, falando: bom dia, Caio, consegui 2 renegociações de juros com a própria instituição do meu financiamento imobiliário, apenas ameaçando fazer a portabilidade. Reduzir minha taxa de juros em quase 3%. Isso é bom, né, essa negociação. Ótimo, porque, como eu estava falando antes, né, é um pouco aquela coisa, né, às vezes você vai comprar um imóvel, né, aí tá, de repente, um imóvel um pouco mais barato, mas, em geral, quando o imóvel tá mais acessível o preço, em geral, as taxas de juros elas estão mais altas. Então, é importante você encontrar esse equilíbrio, né, ao longo do tempo, né, considerando que um financiamento habitacional ele é de 30, 35 anos, é possível você fazer, né, como ele fez, né, tentar chamar o gerente, né, conversar com ele, enfim, olha, você está vendo que eu sou adimplente, eu pago direitinho e tal, enfim, né, tentar negociar e tentar baixar exatamente nessa taxa. E que faz, é importante, né, pela questão da taxa de juros compostos, né, isso faz uma grande diferença em relação às parcelas, né? Pagar em dia também faz essa diferença assim mesmo? É mais fácil negociar com o banco fazendo esse pagamento em dia, como você disse? Com toda certeza. A gente tem, né, o score de crédito que vai de 0 a 1.000 pontos, né? A gente tem ferramentas como o caso do cadastro positivo. Então, quanto mais alinhado, né, vamos dizer assim, a pessoa está com essas ferramentas, mais competitiva ela é junto às instituições financeiras, porque, obviamente, toda instituição financeira quer um cliente que seja adimplente, ou seja, que pague integralmente e pontualmente suas dívidas. Perfeito. Bruno Frascaroli, economista, obrigado por tirar dúvidas, conversar aqui conosco e com nossos ouvintes. Bom dia para você. Bom dia. Agora são 10h53. Eu vou aproveitar que o Bruno ainda está por aqui, porque chegou uma pergunta de um ouvinte perguntando o seguinte: bom dia, Caio. Gostaria de saber, eu tenho crédito consignado. Tem como diminuir os juros? Como é que eu faço para diminuir juros do crédito consignado? É possível? Bom, depende daquela situação que a gente estava falando antes, né? Se a pessoa é adimplente ou inadimplente. Se ela for inadimplente, né, ela pode recorrer, inclusive, a essas ferramentas, como o caso Serasa Limpa Nome, enfim. Mas, uma vez que ela seja adimplente, vale aquele mesmo mecanismo que a gente falou antes, né? Ou seja, ela pode buscar a instituição financeira, enfim, ou outra instituição financeira para exatamente ter esse mecanismo para gerar essa contraproposta, como foi o caso do ouvinte anterior. Perfeito, muito obrigado, Bruno. Até mais. Agora são 10h54, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa rapidinha por aqui. Já já a gente volta para falar de esporte com Juliana Bandeira e também outros assuntos, tá? Não sai daí não. CBN João Pessoa. Quando a gente dá boa noite e pede licença para entrar na sua casa, grande parte do seu dia já aconteceu. E é hora de dar uma pausa e se inteirar de tudo o que foi notícia perto de você. Dos fatos do dia aos casos de denúncia, das análises políticas ao trânsito na volta para casa. E nas ruas, a cobertura completa da capital e da região metropolitana para você ficar sempre atualizado. Informações sobre economia que impactam no seu bolso e ajudam você a se planejar melhor. O JPB2 leva até você um resumo dos fatos mais importantes do dia e discute o que repercute no seu cotidiano. É a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade em primeiro lugar. De segunda a sábado, 7h10 da noite. JPB2, na sua TV Cabo Branco. De mãos dadas com você. CBN João Pessoa. 10h55. Denise Delmiro já por aqui para trazer os destaques do JPB1. Muita informação, muita notícia, não para, né, Denise? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Caio Ismael. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar de 3 assuntos que com certeza mexem com os paraibanos que estão nos ouvindo. 3 coisinhas, gente. Primeiro, dívidas, né? Quem não tem, quem tem. A gente tá falando sobre isso agorinha. Empréstimo, né? Financiamento. Eita, quem não tem uma dorzinha de cabeça dessa? Outro tema, dor na barriga.
Vou explicar por quê. Quem não tem também, Quem não né? tem. E medo de ser assaltado no meio da rua. Nossa senhora, E aí, esse aí não eu tem acho que tudo a ver, né? Esse aí tá acima do Tá nessa da dívida. lista. Felizmente, a gente ri pra não chorar, essa é a verdade. Dívidas esse feirão, limpa-nome dos Correios, né? Tá acontecendo durante todo o dia de hoje, até 99% de desconto. E a gente vai estar ao vivo com o Pedro Hugo, com o representante dos Correios no JPB1 Liga TV às 11h45. Tira todas as dúvidas, os horários, como você pode chegar lá nos Correios hoje, limpar seu nome, finalmente, com suas dívidas com o Serasa. A gente vai falar tudo sobre esse feirão limpa-nome que tá rolando hoje. O pessoal tem medo de ir para esses feirões, né? Achando que vai ser cobrado. Mas não, você vai lá, ó, você vai lá, mostra o que é que você tem dívida e se não der certo, você vai embora. E tudo né? bem, tudo Mas bem. as renegociações geralmente são bem boas, né? São maravilhosas e, como eu disse, podem chegar até 99%. Vale a pena passar por lá, a gente vai te mostrar. Sobre medo de andar na rua e ser assaltado. A gente está trazendo hoje dados da Secretaria de Segurança que mostram os horários específicos em que os assaltos acontecem. É uma pauta que, vez por outra, está aqui também na CBN. Isso, a gente trouxe isso. Né? Sim. E a gente também a repercutiu na televisão hoje. A gente foi às ruas ouvir as pessoas, ouvir especialistas e entender como tudo está acontecendo, né? Que geralmente é o quê? Fim de tarde, começo de noite. Você poderia imaginar que era de madrugada, mas não. É logo no horário que os trabalhadores estão indo para a rua. A gente foi até o Centro Histórico de João Pessoa, Caio, ouviu principalmente esses comerciantes que estão por lá todos os dias nessa lida, né? No trabalho, na luta. E eles contaram que realmente tem medo, que realmente já viram assaltos, que realmente já viram furtos. E é uma realidade para os comerciantes ali do centro. A gente vai mostrar isso também numa reportagem especial de Pedro Hugo. E dor de barriga, hein? É o assunto do quadro Saúde. Não estou bem hoje. Você ia pular dor de barriga, mas bem. dor de barriga não pulo não. Sobre. Eu sei que é algo muito íntimo, mas jornalismo é intimidade também, por que não? Você de casa tá com dor de barriga? Já teve. Já teve. Tem com frequência, porque tem gente que tem, viu? Vez ou outra, não pode comer nada que dá um piriri, né? Pode ser alguma coisa aí. Pois é, tá na hora de tirar dúvida. Eu estarei com o Gastro ao vivo, nosso consultório de graça para você que é ouvinte CBN. Tire sua dúvida, mande pergunta agora. Enquanto tá ouvindo o Caio, já manda a pergunta para esse médico. 981819700. Olha, eu como isso me dá dor de barriga, eu como isso me dá, passo mal, má digestão. Tudo relacionado a estômago, gente. Eu falo dor de barriga, mas é tudo. E você tem aquilo de dizer, tem diferença do dor de barriga para dor na barriga? Porque o pessoal tem muito isso, né? É verdade. Eu tô com dor de barriga, tipo assim, eu preciso ir ao banheiro. Verdade. Eu tô com dor na barriga, assim, não tô com vontade de ir ao banheiro, mas tô com uma dorzinha aqui. Pode ser gás, pode ser... Não sei se sou eu que criei isso, mas eu uso dessa forma, assim. Eu também, tem essa mudança. Assim. Dor na barriga, dor de barriga, o que é? Você de casa tira todas as dúvidas. Seja na ou de, um médico vai estar disponível para você às 11h45. E tem muito mais, tem muita informação, tem qual a boa, hoje já repercutindo em plena terça-feira, uma opção. Não vou dizer o que é, vou deixar o povo ficar ligado, um espetáculo que vai acontecer. A gente vai trazer também muito mais, Caio. 11h45. Valeu, Denise, até mais. Agora... 10h59, eu vou fazer o seguinte, não vai dar tempo de Juliana Bandeira, ela vai dar bom dia e vai chegar o repórter CBN, então, Ju, bom dia. Bom dia, fica com a gente, tá? Vem aí, repórter CBN, já tem esporte pra você. Já ela vai trazer notícia do esporte, né, então... Antes disso, pode até vir aqui pra minha frente, Ju, o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube tá vendo a movimentação aqui no estúdio, mas antes disso, né, vou aproveitar esse momento aqui para conversar com os ouvintes, porque, né, aproveitar ali o tempinho que a gente tem no Repórter CBN e Ju fica com tempo para conversar com a gente. O Watson disse que o nome dessa operação Randandan é graças à apresentadora do JPB, graças a Denise, é isso? Não sabia não, me conta aí, que história é essa? Quem mais? Eliana, dizendo que é verdade verdadeira dos ouvintes a questão desse incômodo com as motos. Denis também, bom dia, Caio. Às 2h a polícia ainda dorme, por isso não faz nada. Tá aqui, mas é importante, né, Denis? Eu até entendo que nos plantões a pessoa dá uma descansada, não vai estar sempre ligada, enfim, mas o policiamento, claro, deve estar sempre atento. Mas é possível também, Denis, fazer fiscalizações, né? Vamos fazer uma grande fiscalização essa noite, enfim, para que pelo menos essas pessoas sintam que podem dar de cara com a polícia de vez em quando. Acho que é importante fazer isso. André Luiz, Caio, também fui testemunha na data de hoje, em Cruz das Armas. Uma senhora com 3 crianças na moto passou ao lado de uma viatura e seguiu normalmente como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo certo. Tá aí o André falando sobre essa questão
das motos aqui na região metropolitana. Tem também seu Wagner chegando por aqui, falando que o futebol paraibano precisa melhorar em 2026, concordo com você. Disse que o preço dos alimentos, remédios, frutas estão muito caros. É aí, é o termômetro das ruas, né? Obrigado, seu Wagner, grande abraço para você. A gente faz aquela pausa rápida, já eu vou colocar áudios de ouvintes que estão conversando aqui com a gente sobre diversos temas e também converso com Juliana Bandeira, que vai trazer as novidades do esporte. Então fica por aí, já chega a terceira hora do CBN João Pessoa, a gente faz uma pausinha rápida agora e vai em seguida com notícia nacional do Repórter CBN. Mas não sai daí não que a gente volta rapidinho. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinha e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás. CBN, a rádio que toca notícia. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. O relator da trama golpista no STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chefiou uma organização criminosa que colocou em dúvida o resultado de eleições futuras para poder questionar eventuais derrotas. O ministro alega que, além da movimentação contra o livre exercício do judiciário, houve uma estruturação da Agência Brasileira de Inteligência para que o órgão atuasse como uma central de contra-inteligência para disseminação de narrativas falsas contra os opositores. Moraes está apresentando o voto no processo da trama golpista neste momento. O velório da cantora Ângela Rorô está marcado para 13h no cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. A cerimônia será aberta aos fãs. O encerramento está previsto para as 16h. A artista morreu em decorrência de uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Ela estava internada desde junho, quando passou por uma traqueostomia em razão de uma infecção pulmonar. E o governo de Israel informou que atacou chefes do Hamas em Doha, no Catar. O porta-voz do exército israelense afirmou que a agência de inteligência do país executou a ação com armas de precisão. De acordo com a imprensa local, um dos alvos era um negociador do acordo de paz do grupo terrorista. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre mortos e feridos. O governo do Catar classificou o ataque como ato covarde e informou que abrirá uma investigação. Hoje, o Hamas reivindicou a autoria do atentado em Jerusalém, que matou 6 pessoas na segunda-feira. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda CBN, na rede CBN. A rádio que toca notícia. CBN João Pessoa. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. São 11h05, CBN João Pessoa na área, de volta, trazendo tudo que é notícia aqui da nossa região. Tem notícia local até a hora do almoço e você já chega sabendo de tudo que acontece na região metropolitana de João Pessoa.
em Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Conde, Alhandra, Pedras de Fogo, Sapé, tudo que acontece aqui na região a gente traz para você, claro, em primeira mão, em tempo real, com a agilidade do rádio que você já conhece, com toda a responsabilidade também, né, credibilidade que a Rede Paraíba tem e traz para você com muita responsabilidade na hora de checar as informações e trazer para você, ouvinte aí do outro lado. Eu começo essa terceira hora agradecendo pela sua companhia, pela sua audiência, por você estar aí entrando no seu carro nesse momento, ligando o radinho na 101.7 FM, em casa preparando o almoço, passando a manhã comigo. Eu fico feliz demais em saber que você nos escolheu para ficar bem informado, para ficar bem informada. E claro, eu fico mais feliz ainda quando você aí do outro lado participa. Manda mensagem, né? A gente tem um canal direto para você conversar comigo, que é o 981324088. E tem também o chat do YouTube, você comenta aqui embaixo, ó, quem tá me vendo pelo YouTube nesse momento, canal CBN Paraíba, é só mandar sua mensagem e a gente comenta aqui. Bem, alguns ouvintes enviaram áudios, Juliana Bandeira já está na minha frente, mas eu vou colocar rapidinho esses áudios aqui para a gente ouvir também a voz do nosso ouvinte, tá? Primeiro, eu quero aqui registrar a participação do Rei Chacon. Fala aí, Rei. Bom dia, CBN. Aqui é Reinaldo Chacon. Enquanto o prefeito viaja para pagar a promessa porque a bomba não caiu na cabeça dele, né? O povo fica aqui numa cidade cheia de buraco, sem ônibus com barata. Os ônibus só vão até 11 horas da noite. Eu moro aqui no Castelo Branco, mas o povo que mora lá no Colônia do Sul tem que descer no gás e ir a pé, certo? Pela lateral do gás para chegar no Colônia do Sul ou pegar Uber, certo? Porque os ônibus não vão até meia-noite ou 1h da manhã como era antigamente. Então, dizer que esse senhor está fazendo alguma coisa na capital, não está fazendo nada. Então, eu voto no governador e no candidato dele, Reinaldo Chacon. Obrigado, Rei, pela participação. Quem mais aqui participando é o Edivaldo. Fala aí, Edivaldo. Ouvido. Realmente facilitou para você encontrar o estacionamento. Mas, porém, tem esse empecilho, viu, Caio? Que eu fui no Banco do Brasil aí, aí no centro, aí lá embaixo, aí na rua. Aí no centro, na parte de baixo aí. E não consegui fazer o que eu tinha de fazer no banco, porque eu tive de tirar o carro. Eu tive de tirar meu carro. Para eu não ser multado. E sair procurando outro. Falei com a pessoa do banco lá. E ele disse, rapaz, eu não posso fazer nada. Quer dizer, eu tentei resolver minhas coisas e não resolvi. Tá aí, Edivaldo, falando sobre esse tempo máximo para você ficar nas vagas do centro, que é de 2 horas. Muitas vezes não dá para resolver o que você quer por 2 horas e também não tem como prorrogar. Você precisa sair e encontrar outra vaga. Acaba não resolvendo. É algo que os motoristas têm percebido e têm pedido uma revisão da empresa concessionária. Bem, já a gente conversa mais com os nossos ouvintes, ainda dá tempo de você participar no 981324088. Vamos falar de esporte agora, são 11h10. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju, mais uma vez. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o CBN João Pessoa. Ju, mais dispensas no Botafogo vai ficar ninguém, viu? Do jeito que tá indo aí, são mais de 16 ou são 16 saídas anunciadas? Isso, exatamente. É o seguinte, o Felipe Félix, né, o dono da SAF do Botafogo, ele foi muito sincero ao dizer que pretende, de fato, fazer com que a nova temporada do Botafogo seja diferente, né, em termos de estrutura, uma estrutura de Série A, com jogadores de Série B, enfim. E aí, para isso, deixou claro também que pretendia renovar, reformular todo o elenco e também partes de gestão e liderança dentro do Botafogo, né? Ele está cumprindo o que falou.
já foram anunciadas aí 14 saídas de jogadores e do técnico Evaristo Pisa e também do diretor de futebol, né, executivo de futebol, o Felipe Albuquerque. Portanto, 16 saídas anunciadas. Vou trazer aqui o nome para o nosso ouvinte, né, desses jogadores que foram dispensados pelo Botafogo, né? Tem os goleiros Wallace, Guilherme, Castellani e Jean, os 3 goleiros. Dos zagueiros Marcelo Augusto, Renier, Andrés Robles. No meio-campo, o Gama e os atacantes Henrique Dourado, Denilson, Gabriel Honório, Luiz Miguel, João Diogo e Silvinho não fazem mais parte do Botafogo, tá? Quem é que sobrou ainda, Juliana? Tem quem? Tem alguém renovado para a temporada de 2026? Tem, são 6 nomes, tá? O goleiro Michel Fracaro, o lateral direito Eric, que inclusive já vem aí algumas temporadas dentro do Botafogo, saiu da base e conseguiu o seu lugar aí no time profissional. Os volantes Igor Maduro e Thalisson, que foram emprestados inclusive para o Volta Redonda, né, para atuar na Série B. E o atacante Riquelmo também tem contrato aí com o Botafogo ainda em vigência, tá? E um detalhe importante também é que o Guilherme Santos também tem contrato em vigência, portanto, 6 nomes ainda seguem na temporada, mas 16 dispensas já foram anunciadas. A gente segue aguardando se os outros nomes ficam, enfim, ou não. A gente segue acompanhando essa situação lá na Maravilha do Contorno. Ju, e na segunda divisão do Paraibano, ontem 3 partidas fecharam mais uma rodada, né, da segundona. Isso, a 5ª rodada terminou ontem, a 6ª já começa amanhã, né, não tem muito tempo aí para os times se prepararem, né, é uma primeira fase bastante dinâmica. Trazer para você então que ontem à noite, no Feitozão, o Serrano recebeu a Desportiva Guarabira. Dentro de campo, o jogo foi bem pegado, muitas faltas. E aí o Serrano abriu o placar com o Gabriel Rocha aos 10 minutos do segundo tempo, né? Todos os gols foram na segunda etapa, com esse primeiro gol sendo uma cobrança de pênalti. E aí a Desportiva Guarabira empatou com o Neto Esperança e logo depois virou com o Perna, camisa 19, acabou fazendo aí 2-1 para o Desportiva Guarabira em cima do Serrano, que não conseguiu vencer ainda dentro de casa o Serrano lá no estádio Feitozão. Também rolou na noite de ontem o duelo entre Sabugi e Confiança no estádio Perpetão, lá em Patos, e quem levou a melhor foi o Confiança. Portanto, aí o Sabugi segue sem conseguir vencer, sem conseguir pontuar e sem conseguir marcar gols, porque levou de 3-0 do Confiança jogando em casa. E para finalizar, tivemos uma goleada ontem também, na verdade 4-2, né? Spartax venceu o adversário por 4-2 ontem, lá no estádio Almeidão. Portanto, Spartax aí diante da Queimadense, né? O adversário era a Queimadense, 4-2. As duas equipes, a Queimadense segue ali tentando permanecer com uma das vagas para a repescagem, e o Spartax conseguiu vencer dentro de casa, né? Depois de 2 empates, a primeira vitória do Spartax, portanto, tentando também uma vaguinha ali na repescagem, e a gente segue acompanhando a segunda divisão já amanhã com mais rodada. E hoje tem Brasil e Bolívia. Isso, Brasil e Bolívia, 8h30 da noite, na telinha da Rede Globo, das TVs Cabo Branco e Paraíba, para você não perder nenhuma emoção. Tem um detalhe... A eliminatória da Copa do Mundo, né? Isso, o Brasil já está garantido, né, na Copa do Mundo de 2026, jogou com o Chile já com a vaga garantida, tem agora essa última partida das eliminatórias sul-americanas diante da Bolívia, numa altitude de mais de 4.000 metros, portanto, haja fôlego aí para os jogadores, né? Quem não está acostumado realmente se desgasta bastante, né? O próprio Carlo Ancelotti não tem essa experiência, né, de estar com um time nessa altitude. Ele disse em coletiva, inclusive, que era a primeira vez dele e tal, mas que os jogadores brasileiros já têm esse costume. Um detalhe importante para a gente aqui da Paraíba. Douglas Santos, o paraibano, lateral esquerdo, que teve muito bem com o Chile, atuou contra o Chile muito bem, inclusive participou de um dos 3 gols do Brasil, né? O Douglas Santos, ele não deve ser titular, apesar da boa atuação, tá? Isso porque o Ancelotti quer agora testar, né, aproveitar essa última partida aí para testar o elenco todo. Então, por isso,
o lateral esquerdo paraibano, Douglas Santos, não deve ser aí um dos titulares. Ju, muito obrigado, tá? Até amanhã. Até amanhã. Caio, deixa eu só dar uma lembrança aqui para todo mundo, porque amanhã de manhã já começa o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia lá na Arena, tá? Por que eu tô Cabo falando Branco isso? ali, Isso. Né? Tô falando isso porque para você aí que tem interesse, né, já acompanhar o aberto, começa com o aberto, depois é que tem o top 16. Para você entrar na Arena, lembra, tá? Tem que ter um voucher. Portanto, no Jornal da Paraíba, jornaldaparaíba.com.br, tem uma matéria lá a respeito disso. Você já encontra o link para conseguir esse voucher, tá? Então, amanhã de manhã, temos Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, mais uma edição aqui na nossa capital. Valeu, Ju. Até mais. Tchau, gente. Agora são 11 horas e 16 minutos. Giro de notícias. O CBN João Pessoa veicula agora o segundo episódio da série Transformações Além da Balança. Uma série de reportagens especiais que retrata a luta contra a obesidade. A gente começou a exibir ontem e no episódio de hoje traz o relatório de Ayen Viana e Clarissa Freire, que sonhavam com maternidade, mas que enfrentaram problemas devido à obesidade. A reportagem especial é de Evelyn Lima, com edição de Herbert Alves. Eu fui um bebê gordo, eu fui uma criança gorda, eu fui uma adolescente gorda e eu fui uma adulta gorda. Então passei a minha vida inteira vivendo a obesidade. Dentro desse processo, eu também tentei emagrecer. Eu tentava e todos eram muito falhos. Então chegou num ponto da minha vida que eu me aceitei. Tipo, cara, eu sou gorda, eu sou uma mulher gorda e tá tudo bem. A partir desse momento de aceitação, a publicitária Ayen Viana passou a levar a vida de uma forma mais leve, com menos pressão e insegurança. Mas a verdade é que quando ela achou que estava tudo bem, não estava. Gordura no fígado, pressão alta, asma, problema no joelho, problema na coluna, enfim, eu tava realmente cheia de comorbidades. Para a Ayen, descobrir todos esses problemas de saúde foi preocupante, mas nenhum deles mexeu tanto com ela quanto a notícia que estava por vir. Quando eu volto, assim, né, no médico para mostrar meus exames, e aí eu até comento, né, porque ele fala, porque você tá fazendo esse monte de check-up? Eu falo, porque eu quero ir embora, eu tô indo embora pro Canadá, vai que eu constituo a família, enfim, eu quero saber se tá tudo bem. E ele falou, nossa, você quer ficar grávida desse tamanho? Você vai ter uma gestação em cima de uma cama. E eu sei que parece meio grotesco, assim, o que o médico falou pra mim, só que naquela época, o que ele falou me marcou muito. Por quê? O que era mais importante do que ser gorda pra mim? Ter uma família, ser mãe. Isso era muito mais importante. Engravidar acima do peso é uma combinação perigosa para a mãe e para o bebê. Por isso é contraindicado. Mas as chances de uma mulher engravidar estando acima do peso são menores, como explica a ginecologista Vanicleide Leite. Muitas mulheres elas apresentam ciclos menstruais irregulares e o mais importante também dessa alteração hormonal é a falta da ovulação, que isso sim afeta diretamente a questão da fertilidade, porque se a mulher ela não tem ovulação ou ela não ovula regularmente, ela vai ter, de fato, dificuldade em engravidar e vai ter infertilidade. A fotógrafa Clarissa Freire chegou a pesar 98 quilos e a luta contra a balança enfrentada por Clarissa refletiu no seu maior sonho, que era também ser mãe. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico, que eu percebi que minha menstruação estava realmente atrasando, né? Para engravidar foi bem difícil, porque síndrome do ovário policístico, ele mexe também com a parte insulina. Então, assim, eu não menstruava como toda mulher, não. Para eu menstruar, para eu ter um ciclo, né, para ver se eu ovulava ou não, eu tive que fazer um tratamento como uma pessoa diabética. Eu tomei metformina. Eu fiz vários exames, então, assim, foi um período bem longo. Segundo o Dr. Augusto de Almeida, membro da Diretoria Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, um dos motivos das mulheres decidirem pela cirurgia é justamente por causa da dificuldade de engravidar. Muitas vezes elas vêm procurar a gente por infertilidade e às vezes são encaminhadas até pelos próprios ginecologistas. E tem as doenças de ovários policísticos e outras patologias mas a própria obesidade ela causa infertilidade.
deixa parcialmente infértil, por conta de dificuldades até da fecundação. Então, muitas obesas não sustentam a gravidez. Elas vêm de história de aborto espontâneo, enfim. Felizmente, tanto a Ayen quanto Clarissa conseguiram realizar o sonho da maternidade. No caso da Clarissa, a gestação foi antes da cirurgia bariátrica, mas por causa da obesidade foi um processo de espera longo e doloroso emocionalmente, que provavelmente não volte a acontecer, já que os problemas no ovário foram resolvidos após a cirurgia. Graças a Deus, meu ovário direito, que era o mais cheio, mais bombardeado, vamos dizer assim, de microcistos, tá curado, né? Os dois, na verdade. Então, assim, foi muitos benefícios que a cirurgia trouxe para a minha vida. Já para a Ayen, a cirurgia veio como uma solução. Mas a verdade é que não foi uma questão estética, não foi porque eu queria ser uma mulher magra. Não, a minha decisão foi, cara, eu preciso escolher o que eu quero. Estar nesse corpo com esse monte de comorbidades, ou eu quero cuidar de mim para que futuramente o meu corpo seja lá para outras crianças, né? Então, a cirurgia, ela veio para mim como uma solução e ela foi, porque eu consegui realizar meu sonho, né? Reportagem Evelyn Lima. Agora são 11 horas e 22 minutos. Te atualizo agora sobre um motorista de caminhão da caçamba envolvido naquele acidente que tirou a vida de um jovem Pedro Henrique de Souza, de 19 anos. Esse motorista foi identificado. Segundo a polícia, ele prestou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O repórter Diogo Pinheiro conversou com o delegado Heriberto Antônio Maciel da Silva. E a gente vai ouvir agora um pouquinho de como foi esse depoimento, as informações com Diogo Pinheiro. O caminhão envolvido no acidente foi localizado nesta segunda-feira pela Polícia Civil, mas o delegado não quis dizer onde isso ocorreu. A gente vai agora tentar intimar o acusado para tentar fazer perícia no veículo e finalizar a investigação e apresentar para a sociedade o que realmente aconteceu. A batida aconteceu sexta-feira passada na Avenida Elson Gouveia Falcone, no Colinas do Sul, em João Pessoa. Câmeras de segurança mostram o momento em que o caminhão e a moto batem. Após a batida, o piloto, o educador social Pedro Henrique Rocha de Souza, cai e é atropelado. Depois do acidente, Pedro foi socorrido e levado ao Hospital de Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Ainda de acordo com a polícia, no dia do acidente, o motorista do caminhão foi até uma delegacia e fez um boletim de ocorrência. O BO que ele fez está lá, BO de acidente de trânsito sem vítima. Então, era um BO difícil de localizar. O boletim foi bem simples, é um documento que a gente não vai nem considerar para a investigação, a gente precisa ouvi-lo ele. Ele diz no boletim que a moto colidiu no caminhão e que ele chamou o SAMU e muito poucos detalhes. Mas o que interessa para nós é ouvir as testemunhas, ouvi-lo e ver o que ele está dizendo é coerente com o que a gente vai apurar com a perícia. O delegado informou que o motorista envolvido na batida vai ser chamado para prestar depoimento. A família de Pedro pede solução rápida para o caso. Vamos ser educados no trânsito, pessoal. Pelo amor de Deus, não queira passar o que a gente está passando, não. A gente quer justiça. A polícia precisa cair em cima disso. E um homem de 44 anos morreu em um acidente envolvendo uma ambulância. O acidente foi na zona rural do município de Souza e quem tem os detalhes é Geraldo Jerônimo. Esse acidente aconteceu no final da manhã de ontem na zona rural do município de Souza, no sertão paraibano. Na verdade, foi na PB 348, numa comunidade conhecida como Logradouro dos Alves, na zona rural do município. Como eu falei, a vítima foi identificada como Joaquim Mendes Vieira, de 44 anos. Ele seguia em uma motocicleta na estrada quando no quilômetro 12 acabou batendo de frente com uma ambulância do município de São José da Lagoa Tapada, também no sertão paraibano. O SAMU chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte do Joaquim Mendes, esse motociclista que seguia nessa rodovia, acabou morrendo na hora. O local foi isolado pelos policiais militares e
Toda a perícia foi feita, o corpo foi encaminhado para o NUMOL em Cajazeiras e agora a Polícia Civil vai investigar as causas desse acidente. São 11 horas e 26 minutos, voltamos a falar sobre a Zona Azul aqui no centro de João Pessoa, vários ouvintes comentando, alguns gostando da medida, outros não, foi o primeiro dia, né, de pagamento. Zona Azul começou, motoristas conseguiram encontrar vagas no centro com mais facilidade, isso é fato. Por outro lado, alguns comerciantes têm avaliado que o pagamento pelas vagas rotativas afastou os clientes. O repórter Herbert Araújo conversou com motoristas, com comerciantes e a gente ouve agora. De 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. E nos sábados, de 8 ao meio-dia. Quem estacionar carros ou motos vai ter que pagar a tarifa da Zona Azul. O pagamento pode ser feito pelo aplicativo ou parquímetros. Há ainda equipes para emitir tickets, fiscalizar e orientar o público. Eu estou gostando, né? Porque eu trabalho aqui no centro há muito tempo e é muito difícil encontrar uma vaga para estacionar. E agora eu estou encontrando aqui vaga facilmente. José William trabalha em um estacionamento rotativo. A procura aqui é bastante. Chegou muita gente. Eu não digo que não tem, que eu não posso botar mais do que o terreno cabe. Já os comerciantes disseram que o movimento mudou bastante. Essa ideia de Zona Azul atrapalhou um pouco o movimento. Hoje, uma negação aqui, ó. Sem carro, sem movimento de gente, eu creio que vai atrapalhar no nosso movimento aqui do comércio local aqui. Opiniões mesmo de clientes nossos que vinham para cá e no próprio sábado, que ficou sabendo que hoje seria oficial o início, né, do pagamento da Zona Azul, disseram que não vinham mais, iam ficar fazendo as suas compras nos comércios locais, no seu bairro. Elcir trabalha lavando carros na frente do Tribunal de Justiça há 36 anos. 2 horas da tarde, 3 carros na frente do tribunal. A área aqui veio botar carro agora, nem da passagem arrumei ainda. A taxa da Zona Azul para carros é de R$ 3,00 por hora e para motos, R$ 1,50. Eles podem passar até 2 horas na vaga. E se esse tempo for ultrapassado? Clodoaldo descobriu e não gostou. Ao chegar no veículo, encontrei a moça que faz a cobrança e ela me cobrou simplesmente R$ 30. R$ 30 por 2 horas e 20 minutos. Como é que fica? A gente que vem prestar um serviço, precisa ficar 4 horas, ter que parar com 2 horas e sair para ir procurar uma vaga para estacionar o carro novamente. Se por acaso alguém estacionar e não emitir o ticket, está sujeito a cobrança e multa. No caso do carro, que custa R$ 3,00 por hora, é R$ 30. No caso da moto, que custa R$ 1,50 por hora, vai ser R$ 15 o valor dessa tarifa. E ela tem um prazo de 1 dia útil para pagamento. Sendo feito o pagamento, a situação é regularizada, ok. Não foi feito o pagamento, a pessoa vai estar passível de receber a multa de trânsito. R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. E mais de 290 famílias aqui na Paraíba ainda podem se inscrever para receber a tarifa social da Energisa, que dá desconto aí na conta de luz. Essa informação é da empresa que fornece a energia no estado e desde julho a nova forma de desconto está em vigor. O gerente de serviços comerciais da Energisa, Danilo Leles, explica como essas famílias devem fazer ou o que devem fazer para conseguir esses descontos. Com as novas regras do programa que foram publicadas pela medida provisória 1.300, quem tem renda de até meio salário mínimo por pessoa e o consumo mensal de até 80 kWh pode chegar a ter isenção total da tarifa de energia. Só para dar uma noção desses números, hoje a Paraíba já tem 655 mil famílias cadastradas e dessas, mais de 187 mil famílias já tiveram suas contas zeradas no mês de agosto. Para ter acesso a esse desconto, é preciso estar inscrito no CadÚnico, manter o NIS, que é o número de identificação social, atualizado, e se for o titular da conta diferente do beneficiário, é importante atualizar os dados, mas tudo isso pode ser feito sem sair de casa. Basta acessar o aplicativo Energisa On ou falar com a Gisa através do WhatsApp, que é o 83-99135-5540, ou entrar no site www.energisa.com.br ou ligar para o 0800 083 0196. É muito importante para a Energisa que cada vez mais famílias tenham acesso a essa tarifa social, porque isso garante economia, segurança e mais qualidade de vida para todos. Tá aí o caminho para você conseguir esse desconto na tarifa da energia, tá? São 11h30, 11h30 em ponto, a gente faz aquela pausa para as notícias nacionais, você fica muito bem informado com o repórter CBN e tem muita informação por aqui também na volta, então te espero, não sai daí, fica por aqui, CBN João Pessoa volta já já. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade
A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinha e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Faceni. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Faceni, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. CBN João Pessoa. (10h32), 11h32 na verdade. Olha, eu querendo voltar o tempo aqui com vocês, mas não. 11h32, notícias nacionais com o repórter CBN. Volto já. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de setembro de 2025. O Brasil planeja uma aproximação com o Canadá depois de estabelecer uma nova relação com o México. A partir de amanhã, a Apex Brasil, o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento vão liderar uma missão empresarial na cidade de Toronto. A ideia é fortalecer o comércio entre os dois países diante do tarifaço do presidente Donald Trump. Um recente estudo da Apex Brasil apontou o mercado canadense como estratégico para a exportação de itens brasileiros como ligas de aço, mármore, avião e castanha do Pará. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta manhã o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela manutenção da delação do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid. Até a sexta-feira também se manifestarão Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O Banco Central informou que ainda há mais de 10 bilhões e meio de reais esquecidos pelos clientes nas instituições financeiras. O balanço considera valores registrados até julho. Segundo o BC, foram devolvidos até agora 11 bilhões e 300 milhões. O Ministério da Fazenda informou que não existe prazo para os clientes resgatarem os valores esquecidos. E o Brasil joga hoje contra a Bolívia, às 8h30 da noite, na maior altitude já enfrentada pela seleção masculina de futebol. A partida é válida pela última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo e será em El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. (11 e 35). Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro. Ofertas Você já ouviu aqui na coluna a expressão GPTW? É uma certificação importante no meio corporativo que todas as empresas almejam, viu? E hoje estamos aqui para falar da mais nova empresa paraibana a receber o selo GPTW, a Rede Paraíba de Comunicação.
Lauriston Pinheiro, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui Suzana Araújo, gerente de Gente e Gestão, e Tatiana Ramos, gerente de conteúdo da Rede Paraíba de Comunicação. Vou fazer então logo de cara a primeira pergunta a Suzana. Suzana, vamos contextualizar para o pessoal que está em casa, afinal, o que é a certificação GPTW? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas. Então, Lauriston, GPTW significa Great Place to Work, que é uma certificação internacional, que significa lugar excelente para se trabalhar. E hoje a gente conquista esse selo, que na verdade é mais do que um selo, é o reconhecimento, é a voz do nosso time falando para todos nós que nós somos um excelente lugar para se trabalhar. E aí eu quero perguntar para a Tatiana Ramos, né, que é a gerente aqui de conteúdo da Rede Paraíba. Tatiana, bom dia para você. Por que a Rede Paraíba decidiu ir atrás desse certificado? Por que é tão importante para a Rede Paraíba? Todos, bom dia a vocês, bom dia, Sul. É muito bom falar sobre isso porque Suzana falou agora, né? Ela gere a nossa área de gente gestão e de recursos humanos, obviamente, o capital humano que trabalha aqui internamente. E a gente busca um melhor ambiente de trabalho porque a gente sabe que um melhor ambiente de trabalho resulta em bons resultados. Né? A Rede Paraíba é uma empresa que prima por isso, que prima pelo bom resultado, para você que está em casa nos ouvindo, para quem está nos assistindo ou quem quer consumir boa informação. E aí a gente pensa o contrário, para você ter isso como bom resultado, como chegar nisso? Né? Além das competências técnicas que nos são dadas, a gente precisa também cumprir rigorosamente as condições de trabalho. E eu acho que Suzana fala muito bem quando a gente diz assim, Great Place to Work. Por que a gente quer buscar essa certificação? Porque a gente quer melhorar enquanto empresa. A gente quer estar posicionado no mercado como uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar, onde as pessoas almejam trabalhar. Então, esse selo, de fato, traz muita relevância para que o nosso time possa reconhecer a empresa em que trabalha e, ao mesmo tempo, para que o mercado nos olhe dessa maneira. Então, essa busca é também fruto de um entendimento, né, ao longo de que são quase 40 anos nessa rede, na Rede Paraíba, mas é o reconhecimento de que a gente evoluiu nos últimos anos e que a gente olhou para a gente e falou assim, né, Sul, será que não está na hora da gente buscar essa certificação? Acho que é um pouco disso, estou errada. Não, é isso mesmo. E assim, a Great Place to Work, a certificação, na verdade, ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. A gente olhar para a nossa empresa e pensarmos, né, como é que a gente pode melhorar. Quando a gente melhora a empresa, a gente melhora a sociedade. A gente entrega, todo mundo melhora. E a gente melhora o mercado, né? Melhora o mercado também. É importante falar sobre isso, que a gente precisa ser competitivo, a gente precisa olhar para os nossos colegas e que todo mundo consiga essa melhora contínua em todos os meios de comunicação entre os colegas. Suzana, existe algum tipo de preparação que é feito para a empresa se tornar certificada com o GPTW? Sim, Lauriston. A gente primeiro precisa olhar para os nossos processos internos. Eles precisam estar implementados, implantados. Eles precisam andar, a gente precisa ver que o processo está rodando, a gente precisa ter resultados consistentes e precisa olhar para dentro e ver a satisfação do nosso time. Esse é o ponto. É a satisfação das pessoas, é o respeito. Nós conseguimos conquistar um respeito e uma confiança do time através do tempo, né? Através dos anos. E nos últimos 5, 10 anos a gente tem trabalhado muito forte nisso, as pessoas têm entendido. E isso tem se revertido em bons resultados, em excelentes resultados aqui dentro. Acho que para complementar, eu acho que é a maturidade, né? Isso. A gente entendeu que nós passamos por um processo nos últimos 5 anos de implementação de produtos de recursos humanos mesmo, sim, internos, de estruturação de processos. E aí a gente vê assim, de treinamento da liderança, sim, preparação da liderança, compreender, né, a responsabilidade que essa liderança tem com a formação desses colaboradores, dessa geração Z que a gente tanto fala. E aí a gente olha e fala assim, será que a gente está maduro o suficiente? Vamos nos testar. Então, acho que para quem está nos ouvindo, não é para falar só sobre a Rede Paraíba de Comunicação. Todo mundo que está nos ouvindo agora, ou é um empreendedor, ou é um empresário, ou é um colaborador. E esse olhar, ele vem de diversos... A gente está falando do nosso olhar enquanto empresa que está se colocando nesse lugar de tentar chegar
né, num patamar de excelência. Mas existe, eu acho que para quem nos ouve, por que fazer isso, né? Por que um colaborador quer trabalhar numa empresa, Great Place to Work? Por que um empreendedor quer buscar a melhoria contínua para chegar lá? Então, eu acho que essa visão de compreensão de mercado, e a Rede Paraíba entende assim, poxa, chegamos numa maturidade e a gente quer ter esse posicionamento no mercado. Né? E os nossos colaboradores, obviamente, contribuíram muito, porque a gente tem um time maravilhoso. Maravilhoso. E aí a gente consegue, através deles e de um trabalho que é feito a milhões de mãos, chegar nesse resultado. Pois é, eu estava vendo aqui que são vários fatores que são analisados, né? Tem confiança nas lideranças, orgulho pelo trabalho, camaradagem entre os colegas. Aí eu queria perguntar para você, Suzana, né, com sua experiência, dentre todos esses aspectos, qual o mais difícil? Porque eu sei que isso está mudando muito, o mercado de trabalho está mudando muito, as pessoas que estão chegando no mercado estão com outra visão de 10 anos atrás, né? Sim, completamente. Na minha visão, o que está mais complicado é o orgulho de pertencer. Porque hoje em dia, Caio, a gente dificilmente tem mais o apego pelo trabalho, né? Dificilmente a gente encontra isso nas empresas, o apego, aquela entrega, né? A paixão. E, curiosamente, o que a gente mais pontuou foi o orgulho de pertencer. Então, eu costumo dizer que aqui tem 1 metro quadrado de gente mais legal de se trabalhar, foi muito mais, na minha visão, foi muito mais tranquilo conseguir esse selo, porque as pessoas aqui são muito colaborativas. E isso faz parte de uma cultura forte. A gente bate muito nessa tecla. Quando a gente tem uma cultura forte, a gente precisa olhar para ela e ver que está funcionando, né? A gente precisa olhar para esse momento. E assim, Caio, eu costumo falar que o que é mais complicado hoje para conseguir um GPTW do que 10 anos atrás, por exemplo, é esse mundo ambíguo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo muito barulhento, muito complexo. Então, são muitas opiniões. Ok, claro que é muito bom a gente ter a diversidade, claro, mas são muitas diversidades, são muitas complexidades que a gente precisa, imagina, juntar toda a diversidade, toda a complexidade e as pessoas em comum dizerem assim, ok, aqui é um excelente local para se trabalhar. Então, foi uma vitória muito bacana para nós, estamos bem orgulhosos. Tatiana, como é que você espera que essa certificação mude a percepção de quem está fora daqui, da empresa, da nossa empresa? Eu acho que tem uma questão que é muito relevante. Tipo assim, a nossa empresa, ela é reconhecida no mercado, e isso não sou eu quem digo, isso são as pesquisas e os resultados que nos apontam. A nossa empresa, ela é reconhecida no mercado pela credibilidade que alcançou ao longo do tempo, né? E pela responsabilidade que ela tem com a produção de conteúdo. E tem uma coisa que caiu muito bem na sua pergunta, que é para completar o que Suzana falou. 75% das pessoas que responderam a essa pesquisa internamente, elas fazem parte do core business dessa empresa, que é a produção de conteúdo. Eu digo isso porque 75% das pessoas que trabalham aqui estão ligadas de alguma forma à produção de jornalismo, como o Caio, que está aqui com vocês todos os dias, os editores que estão nas redações, a produção de conteúdo de entretenimento, mas de alguma forma elas estão atreladas à produção de conteúdo, que é o nosso core business. E quando 75% das pessoas dizem assim, olha, eu estou numa empresa que me respeita, eu estou numa empresa onde eu gosto de trabalhar, eu estou numa empresa onde eu estou engajado, né, que é a grande dificuldade que a gente tem hoje, sim, com um turnover baixo, com um turnover dentro das expectativas do mercado, onde a gente tem uma retenção de talentos que nos deixa muito felizes, a gente olha e fala assim, poxa, que responsabilidade a gente tem, né? Porque conquistar isso é muito difícil, mas manter, gente, é muito mais difícil, a gente sabe disso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente quer que o mercado nos olhe dessa forma. Olha, quem está certificando isso é uma empresa de comunicação que a gente faz para o público, né? Existe um público interno, que são os nossos colaboradores, mas o nosso grande cliente é quem nos consome. Então, essa é a nossa responsabilidade. E a gente está num ano bem especial, né, Tatiana? Seguindo na liderança do nosso jornalismo local, sem abrir mão da qualidade, que eu acho que isso também é um diferencial de quem nos ouve, fala muito isso. A gente acredita no que vocês trazem, sabemos que é trazido de uma forma diferencial. E tem o Plus, que é caminhando aí para os 40 anos. Eu queria
aqui na CBN a gente gosta de spoiler, tá? Então eu queria que você trouxesse aí. É cedo para falar o que é que a gente pode esperar desses 40 anos, para aí o nosso ouvinte já ir se preparando para essas comemorações, Tatiana? Nossa, não é cedo, porque, de novo, para ser uma empresa como a que a gente buscou hoje, a gente precisa ter muito planejamento, né? Muita disciplina, para a gente pensar no que a gente vai fazer. Uma coisa que eu posso garantir é fato, a gente quer surpreender, né? Eu digo sempre que quem está desse lado de cá precisa surpreender o público. E surpreender não é trazer mirabolância, não é. Eu acho que surpreender é a gente saber chegar nas pessoas, é saber chegar no nosso público. E a gente quer chegar nele trazendo o que a gente tem de melhor. Então, certamente, em 2027, que é quando a gente está caminhando para os 40 anos, veja, 40 anos... rejuvenescidos. A gente não pode falar os 40 anos para construir uma história que é muito longa pela frente, né? Então a gente quer mostrar essa sensação de que nós estamos muito atualizados. A gente quer que o telespectador entenda que ele vai ficar com a gente durante muitos anos, né? De que nós somos uma empresa que estamos atualizadas e prontas para viver o que vier. Né? Prontas porque temos uma empresa diversa, temos pessoas jovens no nosso time, temos pessoas maduras, temos pessoas que são capazes de discutir o mundo exatamente na complexidade em que ele está. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai ter uma programação especial, claro, é que a gente vai comemorar com quem, de fato, nos honra, nos brinda todos os dias com as nossas... Onde quer que vocês estejam, tá? Eu sei que tem muita gente hoje que... mas é o digital. Nós estamos lá. Nós estaremos onde vocês estiverem. Esse é o nosso propósito. É isso. E agradecer já de antemão, nesses 40 anos quase completos, a você aí do outro lado, ouvinte, que está sempre ligadinha com a gente. Tatiana Ramos e Suzana Araújo, muito obrigado pela participação. Bom dia para vocês. Beijo, Caio Madá, a voz mais linda das Obrigado. Lauriston, obrigadão também. Valeu, tá? Até mais. Até a próxima. Valeu, pessoal. Vou fazer uma pausa rapidinha por aqui. A gente volta já já. Tem Iva Sonhori falando sobre cultura digital. Não sai daí, não. CBN João Pessoa. A internet do seu celular continua te deixando na mão? Já tá na hora de mudar para a operadora móvel que te conecta de verdade. Com a BrisaNet você garante o Brisa Chip 5G com 20 GB por apenas R$ 29,99 por mês. É internet para usar à vontade, com WhatsApp, Waze e Facebook ilimitados, além de muitas outras vantagens. Não fique sem sinal. Garanta o seu Brisa Chip 5G em nossas lojas. BrisaNet, sua nova operadora móvel. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. Descubra Peugeot, é na Gama. Aproveite o Peugeot 208 Active a partir de apenas R$ 69.383 com oferta especial PCD. E tem mais, o novo Peugeot 2008 com descontos de até R$ 16.000. Não fique só imaginando. Faça já o seu test drive e descubra toda a tecnologia e inovação do seu Peugeot Zero. Peugeot na Paraíba, agora é Gama. Ligue agora, 839-9937-1565. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições.
CBN João Pessoa. 11h50. Cultura Digital, com Iverson Iório. Oi, Iverson, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. O 6G tá chegando, é isso mesmo que você mandou para mim? E já tem testes reais acontecendo no Japão? Pois é, Caio. 6G promete aí ser a próxima geração das redes móveis, né? Sucedendo o 5G entre os finais aí do ano 2020 e início dos anos 2030. Segundo os especialistas, ele deverá trazer velocidades ainda mais altas, latência ultra baixa, quase tudo em tempo real, e uma integração inteligente aí com a inteligência artificial para tornar a internet mais eficiente, segura e onipresente, conectando tudo em todos os lugares quase que instantaneamente. E apesar de não estar definido, né, esse salto tecnológico pode viabilizar experiências como streamings em altíssima resolução, realidade aumentada impecável, robôs inteligentes e cidades totalmente conectadas. Para ter uma noção, no Japão, né, testes em redes usando frequências aí ultrassônicas entre 100 GHz e 300 GHz atingiram 100 GB ou 500 vezes mais veloz do que o 5G médio. Estudos apontam aí que no futuro o 6G pode superar a marca de 100 terabytes por segundo, o equivale a 100 vezes o pico teórico do 5G atual, Caio. Nossa, é impressionante. Sempre que tem esse salto a gente fica impressionado mesmo, né? Dali pro 4G, pro 5G e agora aí esse 6G. Eu queria entender o que é que está sendo testado nesse momento. Então, o Japão ele deu um passo importante, né? A operadora SoftBank, em parceria com a Nokia, lançou em Tóquio um teste ao ar livre com a banda de 7 GHz, né? Considerada essencial aí para o futuro do 6G. São 3 antenas experimentais foram instaladas na região central da cidade de Tóquio, todas usando tecnologia Massive MIMO, que é uma tecnologia de vários feixes de sinal simultâneo. E o objetivo é comparar a cobertura alcançada nessa frequência com a que normalmente já existe na do 5G, que opera em 3.9 GHz. Essas bandas, elas são como se fossem as estradas, né, que as redes elas percorrem ali. Então, o 5G ele opera em 3.9 GHz, né, especialmente na área dessa, onde o sinal costuma se perder. Essa banda é entre 7 e 8.4 GHz, que está sendo discutida em conferências internacionais como a candidata para o padrão dos 6G, Caio. Impressionante. E para a gente, né, para o consumidor, pessoas comuns, o que é que isso pode mudar para futuras conexões, Iverson? Então, as experiências com essa banda 7 GHz do 6G mostram que o progresso já saiu do laboratório, né? Ele está chegando nas ruas. Hoje isso só é possível em testes, mas indica aí um caminho prático para o futuro das redes. A gente pode esperar uma internet ultra rápida e inteligente, né? Como o 6G, não falamos apenas de vídeos mais nítidos, jogos sem delay. O ideal é uma internet tão integrada que aplicativos medem, calculam e reagem por você em tempo real. Robôs, fábricas, carros e cidades se comunicando entre si com velocidade de pensamento, né? Progresso com responsabilidade, já existe muita discussão regulatória e técnica, né, para que essa nova geração não exija um upgrade total da infraestrutura atual, né? O ideal é aproveitar o que já existe no 5G com evolução gradual. Gestão inteligente, né, para inclusão global para que ninguém fique para trás. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade em relação a isso, né? Tem áreas que não tem nem 4G, não tem nem 3G ainda. Então, é mais uma coisa aí que a gente pode esperar. E essa corrida, né, pelo 6G começou a ganhar forma, né? Os testes da SoftBank e Nokia no Japão mostram que estamos vendo esse futuro despontar no horizonte. A promessa é tentadora, né? Velocidade que desafia o tempo, conexões mais inteligentes e um ambiente digital que se adapta constantemente aos nossos passos e como a gente está acostumado, né, Caio? Não é coisa para um futuro distante, né? Quando menos a gente pisca o olho, já está acontecendo novamente, né? Então é mais aí uma evolução tecnológica que a gente pode esperar para os próximos anos. Torcer para que chegue logo por aqui. Iverson, um grande abraço para você, boa semana. Boa semana para todos, grande abraço. Agora, 11h55. Últimas da política.
Felipe Nunes e João Paulo Medeiros por aqui para trazer as últimas da política. Oi, Felipe. Caio, mais uma vez, bom dia para você e para a nossa dia. audiência. Trago agora a informação sobre a definição da CPI dos combustíveis na Câmara Municipal de João Pessoa, após toda aquela polêmica e o imbróglio envolvendo também os nomes para a composição dessa CPI. O presidente da Câmara, Dinho, anunciou hoje os nomes dos 7 membros que vão integrar essa CPI, que vai investigar de fato essa suposta existência de um cartel entre os postos de combustíveis aqui em João Pessoa, inclusive a partir de denúncias de consumidores. O grupo será comandado pelo vereador Raoni Mendes, do Democracia Cristã. Raoni, vereador que discutiu com o vereador Guga Movijampa, que foi o parlamentar que promoveu esse debate na Câmara Municipal de João Pessoa. Trouxemos aqui o bate-boca entre os dois no início dessa discussão há semanas anteriores lá na Câmara. Já o vereador Tarcísio Jardim, do Progressistas, será o relator. Eles foram os que conseguiram mais apoios, segundo a Câmara, para ocupar esses cargos que são os principais dentro da CPI. Além deles, vão integrar a comissão como membros os vereadores Miquica Leitão, do Republicanos, Fábio Carneiro, do Solidariedade, Jailma Carvalho, do PSB, Fábio Lopes, do PL e Guguinha, do PSD, que foi o vereador quem propôs essa CPI lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Segundo o presidente da Casa, Dinho, foram definidas essas composições, esses nomes com base na proporcionalidade das indicações apresentadas pelas bancadas. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 90 dias, podendo ser prorrogados por igual período. Espero, Caio, e certamente os consumidores aqui de João Pessoa, a população, que a CPI de fato cumpra o seu papel, faça uma investigação isenta e traga para o debate as partes envolvidas, chamem os postos de combustíveis, os órgãos de fiscalização, ela própria é um órgão de fiscalização, e que no final das contas a população seja beneficiada com um trabalho propositivo e que proponha de fato uma solução para essa problemática aqui na capital. Questionamento sincero, vocês acham que vai servir de alguma coisa a CPI a esse ponto, né? Vai investigar, vai punir quem lá atrás subiu, mas já baixou? Ou vai ser só a Câmara querendo mostrar que foi atrás dessa história? Porque a partir do momento que houve a ameaça de que haveria uma CPI, os donos de postos já baixaram. Então vai se investigar o quê? Vai se punir pelo quê? É o meu questionamento. Não sei se vai ter muita função. O fato é que aconteceu CPI, aquele aumento, né? O aumento aconteceu, é um fato comprovado. Acho que ela pode, de fato, ter um resultado, mas se houvesse compromisso dos parlamentares, sobretudo do vereador Guguinha também, que foi quem promoveu que ele possa fazer esse papel de fiscalização e que a Câmara assuma esse compromisso público com a população, que possa estar vigilante a essa CPI. Agora, Felipe, esse questionamento de Caio é importante porque é muito estranho que o vereador escolhido para presidir os trabalhos, para ser presidente da CPI dos combustíveis, seja exatamente o vereador que em sessões anteriores questionou a necessidade de instalação dessa CPI. Inclusive atribuiu ao autor do pedido de instalação, o vereador Guga Movijampa, atribuiu a Guguinha, o fato de ele estar fazendo palanque político, nas palavras dele, por conta dessa pauta. Uma pauta que não é do vereador Guga Movijampa, não é da Câmara Municipal, não é do setor dos combustíveis, é de toda a cidade. Todos os moradores de João Pessoa e outras pessoas que por aqui passam têm sofrido e sofreram com aquela elevação injustificada, descabida que nós tivemos nos preços dos combustíveis em semanas anteriores. Uma elevação de 40 centavos no preço da gasolina, sem que houvesse um reajuste por parte da Petrobras, sem que houvesse aumento também por parte das distribuidoras. E é tanto que foi um aumento injustificado que, após a pressão popular, após as queixas, a própria instalação, esse pedido de instalação da CPI, os postos de combustíveis reduziram o valor. Então, aquele argumento apresentado de que haveria um custo a mais... E que era para manter a margem de lucro. Para manter a margem de lucro por conta dos custos, não existia.
não existir, porque não mudou efetivamente nada. E lembrar que cartel é crime no Brasil. Cartel é crime no Brasil, caso aconteça, tem que ser punido. Agora, realmente, é algo a se questionar. Como é que quem assume a presidência da CPI é justamente o vereador que não queria, né? Que estava ali questionando a importância ou até a abertura dessa CPI, né? É algo que a gente precisa analisar aí e cobrar. Vamos ver, já tem ouvinte aqui dizendo que vai terminar em pizza, o João Justino. Também o Henrique Júnior dizendo, é importante a gente ter, porque pelo menos a gente entende como é que está se formando o preço nos postos. Obrigado, João, obrigado, Henrique, obrigado também, Felipe e João. A gente chegou ao fim do CBN João Pessoa, dessa terça-feira. Muito obrigado pela companhia, tá? Nos trabalhos técnicos, Marcelo Henrique, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Grande abraço para você, uma ótima tarde, a gente se encontra amanhã. Repórter CBN. 2025. A produção brasileira de veículos subiu 3% entre julho e agosto e o total de unidades montadas chegou